Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 761. O dia mais escuro. Leon, Eternatus despertou. Se não me engano, está na usina de energia sob Almerlock. Olhando para o céu ameaçador, Naoki ignorou completamente a cerimônia do campeonato. Ele rapidamente transmitiu a localização de Eternatus para Leon, então subiu nas costas de Koraidon e partiu em direção à plateia caótica. Os tremores repentinos haviam mergulhado a arena em desordem. Por toda parte, o pânico se espalhou enquanto os espectadores empurravam e se esforçavam para escapar. A pura pressão das pessoas causou aglomeramentos perigosos na multidão. Felizmente, a equipe da Liga de Galar agiu rapidamente para guiar as pessoas para fora, prevenindo um desastre. Iono estava de lado com Elara em seus braços, Indeedee por perto. Ela examinou a multidão, mantendo sua filha segura em meio à confusão. Elara se agarrou firmemente à mãe, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Está tudo bem, Elara. A mamãe está aqui. Iono a tranquilizou suavemente. Em vez de se juntar à corrida de pânico, elas permaneceram no lugar, observando. Naquele momento, Naoki desceu através da fumaça e poeira nas costas de Koraidon. Os olhos de Elara se iluminaram quando ela ouviu. Papai, ela gritou, estendendo seus pequenos braços em direção a ele. Naoki deslizou e a pegou dos braços de Iono, segurando-a perto. Um Pokémon lendário está prestes a despertar. É perigoso aqui. Vocês duas devem voltar para o rancho imediatamente. E você? Iono perguntou, preocupação em sua voz. Naoki deu a ela um sorriso confiante. Não se preocupe. Koraidon está comigo. Eu ficarei bem. Iono hesitou, mas ela conhecia bem a força dele. Ficar ali só o atrasaria. Elara, Entei e os outros acabaram de me ligar, Naoki disse, bagunçando gentilmente o cabelo dela. Eles disseram que sentem sua falta. Você vai para casa com a mamãe e vê-los? Ao ouvir que Entei e os outros sentiam falta dela, o rosto de Elara iluminou-se. Sim. Naoki não perdeu tempo. Ele pegou seu telefone Rotom e contatou Giratina. Momentos depois, uma ondulação escura no ar se abriu em um portal para o mundo invertido. Com Indeedee ao seu lado, Iono atravessou o portal carregando Elara, desaparecendo da zona de perigo. Naoki exalou em alívio, observando o portal se fechar. Quando ele voltou seu olhar para a arena, Leon não estava em lugar nenhum. Enquanto isso, nas profundezas de Almerlock, na extensa usina de energia, Leon corria pelo corredor final. Mas quando ele alcançou a câmara principal, estava estranhamente vazia. Ele diminuiu a velocidade, examinando as sombras. Então Oleana deu um passo à frente da escuridão. Campeão, ela disse calmamente, o presidente Rose estava esperando por você. Sem dizer uma palavra, Leon a seguiu. Eles logo chegaram diante do próprio Rose. Atrás do presidente, um Pokémon esquelético maciço brilhava fracamente com uma luz roxa sinistra. Sua estrutura óssea batendo repetidamente na barreira de energia cintilante que o detinha. Os olhos de Leon se estreitaram. É você, ele disse friamente. Por que você está fazendo isso? Apenas me ouça pacientemente por algumas palavras primeiro. O presidente Rose ignorou o tom cortante de Leon. Ele se virou para olhar para o maciço Eternatus se debatendo dentro de seu campo de contenção e falou em uma voz medida. Talvez você ache que o que estou fazendo é absurdo. Talvez você acredite que não pode entender. Mas para que as pessoas vivam e trabalhem em paz, para que a região de Galar prospere para sempre, devemos desenvolver energia ilimitada. Esta é a minha crença. Esta é a minha missão. Seus olhos brilharam. E a única maneira de alcançar esta missão é despertar Eternatus. O maxilar de Leon se apertou. A memória do caos lá fora e o relatório da aliança sobre os distúrbios dos Pokémon Dynamax em Galar ardiam frescos em sua mente. Tudo lhe dizia que isso estava errado. Uma súbita percepção o atingiu. Sua expressão escureceu. Você me procurou. Apenas por causa deste dia? Eu precisava de um treinador forte o suficiente para me ajudar a controlar Eternatus, Rose respondeu calmamente. É por isso que eu o recomendei à Liga. Sob nossa orientação, você não me desapontou. Você é um lunático. Leon rebateu a imagem do antigo dia mais escuro, mostrada a ele por Calyrex no rancho de Naoki, piscando vividamente diante de seus olhos. Se Eternatus não puder ser controlado, a região de Galar inteira será consumida pelo dia mais escuro. Então trabalhe comigo, Leon. Rose insistiu. De jeito nenhum, Leon disse sem hesitação. A expressão de Rose se torceu, sua voz subindo com um toque de desespero. Você não entende nada. Leon, olhe para a vasta terra de Galar diante de você. A energia que lhe dá vida terá desaparecido em 1000 anos. Quando esse dia chegar, mesmo esta orgulhosa região não será nada além de um ermo estéril. Ele deu um passo à frente, quase implorando. É por isso que não podemos perder um único dia. Cada segundo conta. Para resolver esta crise, para criar um futuro melhor, precisamos de Eternatus. Leon balançou a cabeça firmemente. Nós desenvolveremos a região de Galar por nós mesmos, sem depender de Eternatus. Sua mão disparou para o cinto, os dedos se fechando em torno da Pokébola de Charizard. Mas antes que ele pudesse agir, um rugido ensurdecedor estilhaçou a câmara. O próprio ar estremeceu enquanto a voz de Eternatus ecoava pela usina subterrânea. As partículas de Galar furiosas dentro de seu corpo surgiram violentamente, transbordando em uma torrente cegante. Com um estalo agudo, o dispositivo de contenção do qual Rose estava tão orgulhoso se rachou. Agora totalmente despertado, Eternatus atirou a cabeça para trás e desencadeou um rugido antigo. Em um borrão de movimento, seu corpo titânico rasgou a terra para cima, esmagando camadas de rocha e metal antes de irromper no ar livre e ascender em direção ao céu cheio de tempestade.
Nesse momento, todos em Elmerlock testemunharam uma visão que os congelou no lugar. Acima, as nuvens escuras agitavam-se como se atraídas por alguma força invisível, torcendo-se cada vez mais até formarem um colossal vórtice. De dentro da massa turbulenta, um segundo vórtice espiralou para baixo. Sua pura energia deformou o ar, dobrando a luz e o espaço. Então, um pulso de radiância carmesim flamejou do peito de Eternatus. No instante seguinte, a região de Galar foi lançada no caos. De Motostok a Elmerlock, de Sirchester a Uburi, de Turfield a cada cidade e vila com um ponto de poder. Grossas correntes de partículas de Galar vermelhas e brilhantes surgiram para cima. Atraída como por um puxão magnético, a energia correu em direção à tempestade sobre Elmerlock, convergindo em uma espiral ardente no céu. Em todos os lugares por onde as partículas passavam, os Pokémon foram atingidos por um surto repentino e incontrolável de poder. Eles entraram em Dynamax em um instante, e seus olhos ficaram de um vermelho selvagem e brilhante. Rugindo em loucura, eles se enfureceram sem restrições. Em Elmerlock, as ruas logo foram dominadas por Pokémon Gigantamax imponentes, cada um pairando como um kaiju de um filme de desastre. Arranha-céus que antes perfuravam as nuvens agora pareciam brinquedos frágeis ao lado deles. A cauda de um Gigantamax Dreadnought esmagou um prédio em um único balanço. Um Corviknight do tamanho de uma fortaleza mergulhou baixo, suas asas rasgando outdoors de suas estruturas. Clarão após clarão de energia destrutiva iluminaram o horizonte enquanto movimentos Gemax rasgavam concreto e aço. O chão se rachou. Prédios desabaram. Em instantes, um distrito inteiro havia se tornado um inferno furioso. Nas ruas abaixo, pedestres aterrorizados gritavam e se espalhavam. Carros foram abandonados no meio da estrada. A ordem organizada da cidade se estilhaçou em caos puro e implacável. E Elmerlock não estava sozinha. Em toda a região de Galar, cada grande cidade era agora um campo de batalha de Pokémon frenéticos e superdimensionados. Dentro do estádio de Elmerlock, Nauki estava no centro da arena, os olhos fixos na tempestade carmesim acima. De todas as direções, as correntes de partículas de Galar estavam convergindo para o núcleo do peito de Eternatus. Outros podem não ter entendido, mas Nauki sabia exatamente o que estava acontecendo. Eternatus estava devorando a energia de Galar. Bem abaixo da cidade, na usina de energia subterrânea, Oleana olhava para o telefone, sua expressão geralmente calma endurecendo com alarme. Presidente, Eternatus está fora de controle. Está extraindo energia de toda Galar, e Pokémon em todos os lugares estão entrando em Dynamax além do controle. O rosto de Rose se apertou. Seus pensamentos dispararam. Como isso pôde acontecer? O plano já havia falhado? Não. Agora não. Não quando eles estavam tão perto. Não podia haver volta. Ele olhou para Leon. Os olhos de Leon se estreitaram. Eu não estou fazendo isso por você, Rose. Eu estou fazendo isso pela região de Galar. Com isso, ele se virou bruscamente e marchou em direção à saída, indo direto para o caos, pronto para enfrentar Eternatus de frente. Capítulo 762. Herói. Corram! Os monstros estão chegando. Ah! Socorro! Mamãe! Uai! A cidade havia mergulhado no caos. Pokémon Dynamax, com suas mentes perdidas por uma influência estranha, avançavam descontroladamente pelas ruas. Os gritos aterrorizados das pessoas ecoavam sem parar enquanto o pânico se espalhava como um incêndio. Massivas explosões de energia Dynamax irrompiam de todas as direções, atingindo edifícios altos e despedaçando ruas. A força destrutiva derrubava torres como se fossem feitas de papel, rasgando concreto e aço sem piedade. As ondas de choque desencadearam explosões catastróficas de gás natural, engolindo quarteirões inteiros em bolas de fogo que rugiam alto no céu. Milhares de pessoas se reuniram na cidade para testemunhar as finais do Oito Mestres. Em apenas alguns instantes, a atmosfera festiva se transformou em uma zona de desastre. Em um piscar de olhos, centenas foram pegos pela devastação. Alguns foram nocauteados pela explosão, outros jaziam sangrando com ferimentos graves, e muitos estavam presos sob os escombros de edifícios desabando. Funcionários da Liga Galar correram para direcionar a evacuação, mas o grande número de civis tornava a tarefa esmagadora. Até mesmo trabalhadores de emergência experientes se viam impotentes contra a escala da crise. Um funcionário parou, olhando para o céu agora envolto em escuridão antinatural. Uma forma titânica pairava sobre a cidade, bloqueando a luz. Seu coração palpitava de pavor enquanto ele levantava seu comunicador para avisar outras cidades. Estamos sob um ataque maciço. Solicitando assistência urgente. Repito, assistência urgente. Uma enxurrada de vozes em pânico irrompeu do outro lado da linha. Aqui é a cidade Sirchester. Um grande número de Pokémon Dynamax enlouqueceu. A situação é crítica. Então, silêncio. O estômago do homem gelou. O horror o atingiu. Isso não estava acontecendo apenas na cidade de Elmerlock. Isso estava se espalhando por toda Galar. A escuridão havia caído. E se não fosse detida, devoraria toda a região. Em uma rua sufocada por poeira e detritos, o líder de ginásio da cidade de Elmerlock, Ryan, gritou ordens para seu Duraludon, que escorou seu corpo maciço contra uma parede inclinada, segurando-a firme para os sobreviventes escaparem. Vão! Saiam da cidade e sigam para um campo aberto. Ele gritou, sua voz feroz acima do barulho. Um pequeno grupo de treinadores e civis correu para a segurança. Raya exalou em breve alívio, apenas para sua cabeça se virar para um grito fraco e desesperado. Mamãe! Seus olhos se arregalaram. A 100 metros de distância, uma menininha com não mais de 4 anos segurava um Pikachu de pelúcia, presa na lacuna irregular de um prédio desabado. Seu pulso acelerou. Sem pensar, ele correu para a frente. Mas uma sombra cruzou o céu. Um Dragonite desceu, asas batendo com rajadas poderosas. Com uma gentileza surpreendente, ele levantou a laje maciça que prendia a menina e a aninhou em seus braços. Seguindo logo atrás estava um jovem alto. Ryan congelou. Aquele era Nauki,
O olhar de Naoki encontrou o de Ryan enquanto ele entregava cuidadosamente a criança. Ela está sob seus cuidados. E você? Ryan perguntou quase instintivamente. Os olhos de Naoki se aguçaram, disparando em direção ao telhado de um prédio distante. No alto, uma figura em um Charizard em chamas avançava em direção à forma imponente de Eternatus. Eu vou ajudar Leon, Naoki disse firmemente. Ele saltou para as costas de seu Koraidon. Mas antes de partir, ele parou, soltou 3 pokebolas de seu cinto e as jogou para o alto. Craque, craque, craque. 3 explosões de luz piscaram, revelando 3 robustos Gogoat, seus cascos tilintando contra o pavimento estilhaçado. A expressão de Naoki se suavizou. Gogoat, as pessoas desta cidade estão em perigo. Usem sua força para protegê-las. Os Gogoat olharam ao redor, entendendo instantaneamente as intenções de Naoki. Mea. Todos os 3 acenaram firmemente, seus olhos queimando com determinação. Ryan observou enquanto Naoki se virava e disparava. Os Gogoat deixados para trás começaram a brilhar com uma luz esmeralda brilhante. A luz formou um domo cintilante ao redor deles, então avançou para fora em uma velocidade surpreendente. Em instantes, Ryan sentiu a onda varrer sobre ele. Um calor suave, rico em energia vital, fluiu por seu corpo. Para seu choque, os cortes e contusões de mais cedo se foram. Seu cansaço havia desaparecido completamente. Levantando o olhar, Ryan viu as ruas ao redor dele banhadas no mesmo brilho verde. Aninhando a menininha em seus braços, ele pulou em seu Flygon e subiu no ar. O que ele viu fez prender a respiração. As ruínas estilhaçadas da cidade de Elmerlock estavam agora cobertas por um campo esmeralda exuberante, como se a própria terra tivesse ganhado vida. Pequenas partículas de luz subiam da grama, girando no ar, suavizando gentilmente as feridas de pessoas e Pokémon. Isso é terreno gramado? Ryan encarou em descrença. Ele já tinha visto Naoki usar terreno gramado em batalha antes, mas nunca assim. O campo dos Gogoat cobria a cidade inteira, algo que Ryan nunca pensou ser possível. Naoki ainda estaria carregando o poder restante de sua última batalha com Leon? Lá embaixo, os 3 Gogoat caminhavam lentamente pelas ruas. Onde quer que seus cascos tocassem, o verde se espalhava mais longe, curando cada pessoa ferida e Pokémon que alcançava. Era como testemunhar um milagre. Um por um, os feridos piscaram em confusão, percebendo que sua dor havia sumido. Eles olharam ao redor, atordoados, até avistarem os Gogoat caminhando em direção a eles como guardiões calmos e firmes. No alto, a verdadeira batalha se enfurecia. Enfrentando o massivo Eternatus enquanto ele absorvia a energia de Galar, Leon gritou sem hesitar. Charizard lança-chamas. As asas de Charizard se abriram enquanto ele voava mais alto, liberando um jato de fogo escaldante que atingiu o esqueleto roxo e esquálido de Eternatus. Mas o ataque mal deixou uma marca. Nenhum efeito? Leon murmurou franzindo a testa. Então uma voz chamou por trás. Acerte o núcleo vermelho em seu peito, é de onde vem o poder dele. Leon se virou para ver Naoki chegando em Koraidon. Um sorriso surgiu em seu rosto. Veio me ajudar também? Eu sabia que você apareceria. Vamos derrubá-lo juntos. É claro, Naoki respondeu, com os olhos fixos em seu inimigo imponente. Eternatus era uma mancha na história do Calyrex, e embora o rei nunca dissesse isso, Naoki sabia que ele ansiava por vê-lo destruído. Bum! Um massivo feixe de energia roxa irrompeu de cima, atingindo a área entre Leon e Naoki. A explosão rasgou um arranha-céu, dividindo-o em 2 antes que explodissem em escombros. A onda de choque estremeceu o ar enquanto o prédio desmoronava em poeira. Leon saltou de volta para as costas de Charizard, gritando contra o vento. Não é hora de conversar, vamos acabar com Eternatus primeiro. Naoki deu um aceno rápido. Trocando de montaria, ele pulou em seu Dragonite. Leon preparou outra Pokébola, enquanto Naoki tirava várias garrafas de leite da vida de sua bolsa. Vem aqui, deixe-me ajudar seus Pokémon a se recuperarem. Naoki chamou. O ataque de Eternatus rasgou o ar novamente. Leon se desviou com Charizard, então estendeu a mão enquanto Naoki lhe jogava 2 garrafas de leite. Uma foi dada a Charizard, a outra a Dragapult. Em instantes, as feridas de batalha em ambos os Pokémon estavam completamente curadas. Os olhos de Leon se endureceram enquanto ele se virava de volta para Eternatus. Dardos Dragonicos. Do lado oposto, Naoki comandou seu Koraidon, Rosnar. Os 2 Pokémon atacaram juntos. Koraidon soltou um rugido penetrante, suas ondas sonoras invisíveis perfurando o esqueleto de Eternatus, interrompendo seu movimento por uma fração de segundo. Nesse instante, o núcleo vermelho no peito de Eternatus brilhou violentamente, liberando um feixe vermelho arroxeado mirado diretamente em Koraidon. Raio infinito, o movimento característico de Eternatus. Mas Koraidon era muito rápido para ser pego tão facilmente, desviando em um borrão. Ao mesmo tempo, o Dragapult de Leon lançou seu próprio ataque pelo flanco oposto. Mirar, dardos dragonicos. 2 Dreep dispararam dos chifres de Dragapult como cometas gêmeos, deixando rastros brancos enquanto perfuravam diretamente o núcleo do peito brilhante de Eternatus. O impacto acertou em cheio. Eternatus soltou um grito metálico e penetrante, cambaleando com a dor. A raiva se contorceu em sua forma, e sua cauda colossal chicoteou em direção ao Dragapult de Leon. Desvie! Leon gritou. Dragapult disparou para o céu, evitando por pouco o golpe esmagador. Vendo a atenção de Eternatus mudar para Dragapult, os lábios de Naoki se curvaram ligeiramente. Vamos dar-lhe um gosto de cauda do dragão. Koraidon avançou sua cauda grossa envolta em uma energia roxa profunda, antes de esmagá-la com força na forma óssea de Eternatus. Enfurecido além da razão, o núcleo vermelho no peito de Eternatus brilhou mais forte do que nunca. O espaço e o tempo ao seu redor se distorceram enquanto sua caixa torácica se abria como um cano de canhão. No instante seguinte, um feixe maciço de energia Dynamax condensada rugiu para fora com uma detonação ensurdecedora. Leon e Charizard mal se desviaram de seu caminho.
Ambos, treinador e Pokémon, olharam para trás com choque persistente enquanto o feixe rasgava uma cicatriz aberta pela cidade. Se aquela explosão tivesse acertado, mantenha-se alerta. Esta nem é a força total dele ainda. Naoki avisou sua voz dura. Koraidon, meteoro do dragão. Contra um inimigo de tamanho tão esmagador, nenhum ataque era mais apropriado. Um pulso de poder dracônico surgiu de Koraidon e riscou o céu atormentado pela tempestade. No instante seguinte, o céu ficou carmesim. Dezenas de meteoritos em chamas irromperam das nuvens, cada um deixando um rastro de fogo enquanto caíam em direção a Eternatus, o ar tremendo com o rugido de sua descida. O brilho carmesim pintou o céu inteiro em tons de vermelho. No alto, Eternatus foi o primeiro a receber o impacto. 1, 2, 3. Inúmeros meteoritos em chamas, cada um infundido com energia esmagadora do tipo dragão, caíram sobre seu corpo maciço. A dor era insuportável. Eternatus se contorceu e rugiu em agonia, seus gritos ecoando pelos céus. Incapaz de manter sua forma maciça estável, ele caiu do céu e atingiu o chão com um estrondo ensurdecedor que sacudiu as ruínas da cidade. Leon impulsionou seu Charizard para frente, gritando, certo. Agora é nossa chance, vamos capturá-lo com uma Pokébola e acalmá-lo. Mas Naoki balançou a cabeça, com os olhos fixos no Pokémon caído. Ainda não. Eternatus acabará de absorver a força vital de toda a região de Galar, mas ainda estava forte. Leon piscou, pego de surpresa. O quê? A resposta veio quase instantaneamente. Um pulso violento de energia irrompeu do corpo de Eternatus, inundando o campo de batalha com poder bruto. Em um piscar de olhos, sua forma enorme se dissolveu em um feixe de luz roxa escaldante que disparou direto para as nuvens, desaparecendo de vista. Bum! As nuvens de tempestade acima se retorceram e agitaram descontroladamente, o próprio tecido do espaço e do tempo ao redor delas começou a se distorcer sob imensa tensão. O chão tremeu. Ventos fortes chicotearam pela cidade, arrastando edifícios estilhaçados, pedras quebradas e pedaços de terra para o ar. Detritos giravam ao redor deles como um ciclone mortal. De dentro das nuvens contorcidas, uma enorme garra roxa abriu caminho, presa a um corpo colossal e serpentino que parecia se fundir com a própria tempestade. A força opressiva de sua presença era sufocante. Diante daquela garra gigante, tanto humanos quanto Pokémon se sentiram incrivelmente pequenos. A verdadeira forma de Eternatus havia se revelado, sua forma Gigantamax, seu poder agora levado ao extremo, com uma força além da imaginação. Os olhos de Leon se arregalaram. O que é aquilo? Aquele Naoki disse calmamente, é Eternatus com o poder total do Gigantamax. Ele absorveu toda a energia de Galar. E agora ultrapassou completamente o limite. Gigantamax. Leon ecoou em voz baixa. Vamos! Esta é a nossa última batalha, temos que derrubá-lo. Naoki gritou, tirando uma Pokébola do cinto. Um zumbido profundo e ressonante de repente preencheu o ar, vibrando através de seus ossos. No alto, incontáveis fluxos de energia de toda a região estavam convergindo para o centro da garra de Eternatus. Sem aviso, um feixe maciço de luz irrompeu para baixo. O Charizard de Leon desviou bruscamente para evitá-lo, mas mesmo quase acerto enviou uma onda de choque tão forte que tirou o Charizard do equilíbrio. A espada e o escudo maltratados de Leon, artefatos que ele carregava, escorregaram de sua mão e caíram no chão. Naoki se firmou apenas para ver as relíquias caídas irromperem com uma luz radiante. De dentro do brilho, duas formas majestosas emergiram. Uma segurava uma espada reluzente firmemente em suas mandíbulas. A outra carregava um escudo inabalável em seu corpo. Zacian e Zamazenta haviam chegado. O lendário Rei das Espadas e Rei dos Escudos estavam de pé, seus olhos fixos na forma imponente de Eternatus que se elevava acima, o mesmo Pokémon que quase levou Galar à ruína. Zacian apertou seu domínio na lâmina, o olhar mudando para o humano no ar, o escolhido por seu rei. Naquele momento, tanto Zacian quanto Zamazenta sabiam que a hora havia chegado. Naoki os avistou também, um leve sorriso puxando seus lábios. Ele liberou outra Pokébola. Venha, Palmote. Como um dos sucessores do poder dos reis, Palmote reconheceu instantaneamente a presença de Zacian e Zamazenta e eles, por sua vez, sentiram a mesma conexão real dentro dele. Este era o escolhido para lutar ao nosso lado hoje? Zacian pensou. A expressão de Leon se iluminou enquanto ele absorvia a cena. Charizard, Dragapult, Dragonite, Koraidon, Palmote, Zacian, Zamazenta. Todos estavam aqui. E agora, a batalha final estava prestes a começar. Capítulo 763. Galar, seu rei está de volta. Em Vindon, enquanto Eternatus absorvia a força vital de toda a região de Galar e se transformava em sua forma Gigantamax, os Pokémon Dynamax que estavam em fúria por toda a Terra reverteram subitamente aos seus estados normais. Por enquanto, a crise causada pelos Pokémon Dynamax fora de controle havia sido evitada. Os sobreviventes que haviam se abrigado lentamente emergiram, inclinando a cabeça para cima para observar os dois treinadores em batalha no alto, e a figura enorme e aterrorizante que pairava no céu. O que é aquilo? Isso é sequer um Pokémon? Dia mais escuro. Esse é o dia mais escuro. Ouvi as histórias. Milhares de anos atrás, o dia mais escuro quase destruiu toda Galar. Dizem que apenas 2 heróis o impediram naquela época. Dia mais escuro. O nome tocou uma corda em muitos em Galar. Quase todos já o tinham ouvido em algum momento, uma antiga lenda transmitida por gerações. E agora, olhando para o caos nos céus, um pensamento inquietante começou a se formar nas mentes dos espectadores. Poderia esta criatura monstruosa e não identificada ser a própria responsável por aquele antigo desastre? A visão era avassaladora, um céu retorcido pela tempestade e um colosso semelhante a uma serpente irradiando poder destrutivo, mas estranhamente, a presença daquelas duas figuras humanas batalhando acima de Vindon trouxe uma medida de calma. Leon e Naoki, 2 dos treinadores mais fortes do mundo.
Certamente eles poderiam impedir isso. Enquanto isso, longe na região de Paldia, no rancho de Nauki, Calyrex estava sentado pacificamente no jardim de flores, tomando chá sob o caloroso sol. Mas de repente, ele congelou, seu rosto se inclinando levemente como se tivesse sentido algo. Aquela aura, aquela criatura havia despertado. O olhar de Calyrex se aguçou. No instante seguinte, sua visão pareceu perfurar incontáveis milhas, abrangendo tempo e espaço, até pousar na batalha que se desenrolava acima de Vindon. Nauki estava lá, e também Zacian e Zamazenta. Com eles juntos, não deveria haver problemas para derrotar Eternatus desta vez. Calyrex baixou o olhar, prestes a retomar seu gole de chá, mas mesmo depois de um pequeno gole, o peso do retorno do dia mais escuro persistiu em seus pensamentos. Milênios atrás, ele havia tentado detê-lo e no final, ambos os lados sofreram muito. E agora? Sentindo a presença inconfundível do dia mais escuro mais uma vez, Calyrex não podia simplesmente ficar parado. Ele pousou sua xícara e se levantou lentamente. No segundo seguinte, a figura de Calyrex cintilou e desapareceu de vista. Naquele exato momento, a cerimônia de premiação do campeão do torneio dos 8 mestres chegou a uma parada abrupta. A cena instantaneamente chamando a atenção dos espectadores assistindo a transmissão ao vivo em todo o mundo. A conversa na internet sobre a região de Galar irrompeu em um instante. Pessoas em todos os lugares estavam falando sobre isso e no calor do momento, alguém pegou seu telefone Rotom, gravou os eventos que se desenrolavam e começou a transmiti-los ao vivo online. Enquanto curiosos espectadores de outras regiões corriam para o stream, foram imediatamente saudados pela visão de tirar o fôlego se desenrolando sobre Vindon. O chat foi inundado de comentários. Uma garra gigante acabou de sair das nuvens. O que é aquilo? Espera, eu vejo Leon e Nauki. Ah meu Deus, por que Vindon está nesse estado? Houve um terremoto? É o quê? Aquele Pokémon no céu é o responsável? Aquela coisa parece inacreditavelmente forte. Quer dizer, quando Arceus apareceu, não foi tão dramático. Você acha que Nauki e os outros podem realmente derrubá-lo? E claro que podem. Nauki é o treinador lendário que até derrotou Arceus, o deus da criação. A audiência da transmissão ao vivo parecia certa de que seus heróis poderiam vencer. Enquanto isso, no mundo Distorção, Giratina, o recluso influenciador, ficou sabendo da situação através de Rotom. Rotom relatando. Um Pokémon perigoso apareceu em Galar, e Nauki está lutando contra ele. A notícia despertou Giratina completamente. Com um rosnado baixo, ele abriu os olhos e viu a visão através do feed de Rotom. Da massa rodopiante de nuvens roxas e pretas, uma garra gigantesca havia emergido, visando esmagar Nauki sob ela. A expressão do dragão de antimatéria se contorceu de fúria. Nenhum Pokémon em qualquer mundo tinha permissão para intimidar Nauki. Com um rugido ensurdecedor, Giratina torceu seu corpo serpentino maciço e avançou pelo vazio, rasgando em direção à localização de Nauki. Tenha cuidado, gritou Leon, vendo o Eternatus Gigantamax reunindo outra onda de energia destrutiva. A força se acumulando ali poderia estilhaçar até os arranha-céus mais altos. Se atingisse, deixaria qualquer um, humano ou Pokémon, criticamente ferido. É claro, respondeu Nauki com um sorriso confiante. Apesar de seu poder avassalador, a forma Gigantamax de Eternatus era desajeitada. Não se movia como um predador ágil, ficava enraizada no lugar como uma torre de fortaleza, liberando bombardeios implacáveis no campo de batalha abaixo. Um feixe purpúreo vermelho de energia crua e devastadora irrompeu do núcleo entre suas garras colossais. Nauki e Leon se moveram em perfeita sincronia, desviando-se para evitar o feixe, enquanto Zacian e Zamazenta se tornaram rastros de luz azul e carmesim, subindo ao céu para contra-atacar. Justo quando Nauki esperava que o feixe se chocasse contra o chão, algo inesperado aconteceu, uma barreira cintilante materializou-se acima deles, vasta e brilhante como um domo de luz. Então, caminhando pelo ar como se andasse sobre degraus invisíveis, uma figura majestosa montada em um corcel branco apareceu atrás da barreira. Bum! O raio eterno colidiu com o escudo com uma força de abalar a terra, mas a barreira sequer ondulou. Aquele é Calyrex. A audiência assistindo à transmissão ao vivo ofegou coletivamente. Zacian e Zamazenta também se viraram para olhar, seus olhos se arregalando. O poder do rei havia retornado. Não, parecia ainda maior do que antes. Vendo seu ataque bloqueado, Eternatus soltou um rugido furioso e distorcido. Ele liberou outro devastador raio eterno, mas o raio ofuscante não conseguiu perfurar a barreira psíquica cintilante de Calyrex. Então, sem aviso, um vórtice roxo rodopiante rasgou o céu. Com um rugido de quebrar os ossos, Giratina emergiu da fenda entre dimensões, suas asas maciças cortando as nuvens. No momento em que entrou no mundo real, ele atirou uma bola das sombras diretamente no rosto de Eternatus, a explosão florescendo como fogo negro contra suas escamas. Ah! Giratina está aqui também. Isso é insano. Eles estão todos se unindo agora? Sim. Vamos lá, todos, trabalhem juntos e derrubem essa coisa. Nauki. Ele não esperava que Giratina e Calyrex aparecessem juntos. Honestamente, o poder reunido contra Eternatus já era avassalador. Zacian, Zamazenta, Palmot, Leon, Coraidon, além do próprio Nauki. Mesmo sem essa ajuda extra, Leon poderia ter acabado com Eternatus com Zacian e Zamazenta ao seu lado. Agora Giratina e Calyrex haviam se juntado à briga. Eternatus não tinha chance. Ainda assim, Nauki acolheu o aumento de massa. Esta era a chance perfeita para deixar Calyrex, o antigo grande rei de Galar, pessoalmente encerrar uma rixa que durou 1000 anos. Então, o rei da tundra da coroa retornou, disse Leon, sua voz firme, mas os olhos em chamas. Não acabamos com você 1000 anos atrás, Eternatus, mas desta vez, não cometeremos o mesmo erro. Rei! Zacian e Zamazenta gritaram em uníssono. Calyrex se virou para eles, seu olhar régio e imponente.
Vocês dois, juntem-se a mim. Hoje, acabamos com isso de uma vez por todas. Com seu rei ao lado, os heróis lendários sentiram uma onda inabalável de confiança. Sim, gritaram. Os dois se tornaram rastros gêmeos de luz, tomando posição ao lado de Calyrex. Com o pensamento, Calyrex estilhaçou o feixe de Eternatus contra seu escudo psíquico. Então ele levantou uma mão ao alto, a aura de um governante irradiando dele. Geada rodopiou em torno de seu braço, condensando-se em uma lança maciça e brilhante de gelo. Lança glacial. Zacian avançou primeiro, a espada apertada em suas mandíbulas. Seu corpo inteiro ardia com luz radiante enquanto ela girava em um arco deslumbrante em direção a Eternatus. Lâmina gigante. Zamazenta seguiu, seu escudo do rei expandindo-se até cobrir todo o seu corpo. Ele avançou como uma bala de canhão viva. Colisão gigante. A empolgação de Leon aumentou. Vamos nos juntar. Charizard lança chamas. Dragapult e pulso do dragão. Naoki sorriu. Nós também não vamos ficar de fora. Coraidon, dê tudo de si, mira no núcleo com mergulho do dragão. Palmote, use martelo gigante. Os comandos soaram quase simultaneamente. A mandíbula de Charizard liberou um fluxo rugidor de chamas. O corpo de Dragapult brilhou enquanto disparava uma onda em espiral de energia de dragão violeta. As escamas de Coraidon se acenderam com luz carmesim enquanto ele mergulhava como um meteoro em direção ao núcleo de Eternatus. A forma de Palmote cintilou com energia dourada enquanto seu martelo crescia imenso, pronto para esmagar com o peso de um titã. Lança glacial. Lâmina gigante. Colisão gigante. Martelo gigante. Lança-chamas. Pulso do dragão. Mergulho do dragão. 7 ataques colossais, cada um de uma direção diferente, convergiram em Eternatus em uma tempestade de poder. Naquele exato momento, a transmissão ao vivo das finais dos 8 mestres, que se pensava ter sido cortada, de repente reconectou. Espectadores ao redor do mundo, grudados em suas telas, assistiram a cena de tirar o fôlego se desenrolar. Eternatus tentou contra-atacar com outro raio infinito, mas o ataque combinado que caía sobre ele era como uma inundação torrencial. Não havia escapatória. A lança de neve estilhaçou seu ataque de valor com facilidade, então atravessou sua estrutura colossal. Zacian e Zamazenta seguiram imediatamente, seus próprios ataques atingindo com força devastadora. Bum! Uma explosão maciça irrompeu quando as energias combinadas colidiram. No alto da cidade, era como uma exibição ofuscante de fogos de artifício. Em meio às explosões brilhantes de luz, Eternatus rugiu em agonia. Seu corpo enorme convulsionou, o último de sua força se esvaindo. Inúmeros orbes roxos de luz irromperam de sua forma, espalhando-se pela região de Galar. Estes eram os imensos estoques de energia que ele havia roubado dos pontos de poder. À medida que a energia se dispersava, sua imponente forma Gigantamax colapsou em um flash de luz, retornando-o à sua forma original. A escuridão que havia sufocado Galar finalmente se dissipou. A luz do sol dourado atravessou as nuvens, banhando a terra em calor. No alto, Calyrex observou a paisagem familiar, porém mudada, com emoção silenciosa. Há muito tempo, ele havia galopado por esses campos com seu amado corcel. Agora, tudo isso estava no passado. Ele exalou suavemente. A partir de hoje não haveria rei de Galar, apenas um Pokémon humilde cuidando dos campos no rancho de Naoki. Na transmissão ao vivo, milhões assistiram a Calyrex, montado em seu corcel, voar pelo céu com porte majestoso. Seu olhar varreu a terra, irradiando a dignidade de um governante. E aquele é o rei de Galar? Tão incrível! Só de olhar para ele dá vontade de curvar a cabeça. Inúmeras câmeras capturaram a imagem de Calyrex naquele momento, a verdadeira encarnação de um rei zelando por seu povo. Enquanto isso, Naoki e Leon alcançaram o local onde Eternatus havia caído. Agora livre de sua forma Gigantamax, o Pokémon jazia entre as ruínas. Seu núcleo rosa que antes ardia, havia diminuído, e seu corpo emitia apenas o mais fraco brilho. Leon olhou para o Pokémon enfraquecido e disse firmemente: Naoki, pegue sua Pokébola e capture-o. Naoki piscou surpreso. Você não vai capturá-lo sozinho? Ele sabia muito bem a importância de Eternatus para a região de Galar, e dos planos do presidente Rose para ele. Afinal, o poder de Eternatus era a própria fonte do fenômeno Dynamax que havia tomado o mundo de assalto. Mas Leon balançou a cabeça com um leve sorriso. Se o deixarmos aqui em Galar, mais cedo ou mais tarde ele despertará novamente, e a escuridão cairá sobre esta terra mais uma vez. Mesmo que sua energia alimente as batalhas Dynamax da região de Galar, e o presidente Rose acredite que ele possa resolver nossa futura crise de energia, também deixaria para trás uma ameaça perigosa. Este é o meu pedido para você. Capture Eternatus. Com a ajuda de Calyrex, leve-o para um lugar seguro, longe de onde possa causar danos novamente. Os olhos de Leon encontraram os de Naoki, seu tom firme e resoluto. Naoki ficou em silêncio por um momento antes de perguntar: e se os recursos de energia da região de Galar realmente acabarem? Leon sorriu. Antes que isso aconteça, encontraremos um caminho que realmente nos pertence. Naoki ficou ligeiramente surpreso, depois sorriu. Eu entendo. Nesse caso, atenderei ao seu pedido e cuidarei bem de Eternatus. No entanto, quando ele levou a mão ao bolso, sentiu um toque de constrangimento. Ele não tinha uma única Pokébola vazia. Use esta, disse Leon, entregando-lhe uma Pokébola roxa. Esta é a mais recente Pokébola desenvolvida pelo grupo Macrocosmos. Chama-se Master Bola, a Pokébola mais poderosa até agora. A Master Bola. Naoki hesitou por um momento, perguntando-se se isso era muito extravagante, mas ele não expressou seus pensamentos. Em vez disso, ele pegou a Master Bola, mirou em Eternatus e o capturou. Mesmo com um Pokémon como Eternatus, a Master Bola não tremeu uma vez sequer. Ótimo! A expressão de Leon finalmente se iluminou em um sorriso alegre. A cerimônia de premiação ainda não acabou. Se você não se importa, vamos para o estádio. Eu ainda tenho alguns assuntos para resolver, mas irei visitar seu rancho em algum momento. Tudo bem. Os dois se separaram.
Observando Leon se apressar, Naoki pôde adivinhar para onde ele estava indo. A região de Galar havia sofrido mudanças tão drásticas, e a pessoa por trás de tudo era o presidente Rose. Se Naoki estivesse certo, Leon logo assumiria a Torre Rose, a transformaria em uma torre de batalha, e substituiria Rose como presidente da Liga Pokémon de Galar. Que Leon e a região de Galar continuem a prosperar. Naoki respirou fundo. Com a Pokébola de Eternatus garantida, ele foi encontrar Koraidon e os outros. Zacian e Zamazenta não estavam à vista. Onde estão Zacian e Zamazenta? Perguntou Naoki confuso. Calyrex respondeu. Eles foram ver Leon. Naoki assentiu. Isso fazia sentido. Desta vez, as coisas tinham acontecido de forma diferente. O escolhido de Zacian e Zamazenta não era mais Hop, mas Leon. Giratina, que havia ficado para apreciar a comoção, perguntou. Quer voltar para o rancho? Vá em frente. Eu ainda tenho algo para resolver. Naoki sorriu e deu um tapinha na cabeça de Giratina. Obrigado por ter vindo ajudar desta vez. Era a prova de que Giratina se importava com ele. Giratina deu um bufo orgulhoso. Embora originalmente tivesse vindo para dar uma lição no Pokémon que intimidou Naoki, no final, ele simplesmente apareceu para dar suporte. Nesse momento, um grupo de pessoas animadas veio correndo em direção a eles. Olha, seus fãs estão aqui. Naoki apontou para a multidão e riu. Giratina decidiu que tinha que manter sua dignidade na frente dos humanos. Se ficasse, as coisas poderiam ficar confusas. Estou voltando agora. Mantendo uma expressão calma, Giratina lançou um último olhar para as pessoas, depois se virou, rasgou uma fenda no espaço e deslizou para longe. Foi uma saída elegante. Comparado a Giratina, a despedida de Calyrex foi muito mais simples. Olhando para Naoki com olhos gentis, Calyrex disse, vou esperar por você no rancho. Naoki assentiu, e então Calyrex desapareceu de vista. Ele deve ter usado teletransporte para viajar da região de Galar para a região de Paldea. Com a força atual de Calyrex, tal feito não era problema algum. Assim que Giratina e Calyrex partiram, os humanos restantes voltaram sua atenção para Naoki. Ele trocou algumas palavras antes de encontrar uma desculpa para se afastar. Conduzindo Dragonite e Palmote para onde Koraidon estava esperando, ele retornou ao estádio de Vindon. Lá, Leon já havia instruído a equipe da liga a retomar a cerimônia de premiação. Naoki, segurando o troféu do campeonato, logo foi cercado por um grupo de Pokémon. Koraidon estava à sua esquerda, Dragonite à sua direita, 3 Gogoats o flanqueavam e Palmote estava empoleirado orgulhosamente no topo de um deles. Preparem-se. Hora da foto da equipe campeã. Chamou a equipe da Liga de Galar. Certo, todos, digam X. X. Meaia. Pamo. Hao. Au-ó. Em outro lugar na cidade de Vindon, Leon olhou para o presidente Rose e Oleana, que estavam sendo escoltados pela oficial Jenny, sua expressão mista. Sônia, já tendo sido liberada por Rose, correu no momento em que viu Leon. O que aconteceu? Onde está Eternatus? Ela perguntou urgentemente. Não se preocupe. Com a ajuda de Naoki, tudo acabou, respondeu Leon com um grande sorriso. Sônia soltou um suspiro de alívio. Isso é ótimo. Mas então, com o canto do olho, ela viu 2 figuras se aproximando lentamente atrás de Leon. Sua respiração parou. Aqueles eram Zacian, o rei da espada, e Zamazenta, o rei do escudo. Leon se virou e encontrou o olhar dos 2 Pokémon. Zacian e Zamazenta vieram agradecê-lo e se despedir. Sua coragem e determinação em salvar a região de Galar reacenderam sua força há muito perdida, restaurando a espada e o escudo sagrados à sua glória total. Obrigado, disse Zacian telepaticamente. A região de Galar é nosso lar também. Não há necessidade de nos agradecer, respondeu Leon. Os 2 Pokémon lendários trocaram um olhar silencioso, suas expressões ilegíveis. Eles ficaram por alguns momentos, então se viraram como se estivessem se preparando para partir. Para onde vocês vão? Chamou Leon. De volta ao pátio do herói na floresta adormecida? Zacian e Zamazenta olharam para ele. Para encontrar nosso rei, responderam. Capítulo 764. Novos membros. A notícia de que Rose, presidente da empresa Macrocosmos, havia libertado Eternatus e causado danos devastadores à região de Galar se espalhou rapidamente pelo mundo. Ninguém poderia ter imaginado que em apenas algumas horas, a região de Galar enfrentaria mudanças tão drásticas. Relatos da rendição e prisão voluntária de Rose, a destruição causada por Pokémon Dynamax enfurecidos, o novo selamento de Eternatus e o crescimento repentino de grama nos campos das cidades dominaram as manchetes e geraram inúmeras discussões. Muitos começaram a se preocupar com o futuro da região de Galar. Afinal, a Macrocosmos está profundamente ligada à economia de Galar e agora que seu presidente havia caído do poder, toda a região corria o risco de ser jogada no caos. Além disso, Rose também havia atuado como presidente da Liga Pokémon de Galar, tornando uma das figuras mais poderosas da região. Com as graves perdas causadas pela crise, até mesmo pessoas de outras regiões questionavam se Galar conseguiria se recuperar. Foi sob estas circunstâncias que Leon assumiu como novo presidente da Liga de Galar. Ele assumiu a Torre Rose e liderou os esforços de resgate dos Pokémon feridos no desastre, supervisionando a reconstrução da região. Sob a liderança do campeão invicto, Galar retornou à sua antiga vitalidade em apenas 2 semanas, com a vida diária voltando rapidamente ao normal. Quando Naoki recebeu a carta de Leon, já era final de novembro. Em um dia de neve, um Vingu cruzou o vasto oceano da região de Galar até Paldea, carregando tanto uma carta quanto um presente especial. Uma pulseira de Dynamax incrustada com uma estrela dos desejos. Naoki estava sentado em sua mesa, abrindo a carta enquanto a neve caía pesadamente do lado de fora de sua janela. Carta de Leon.
Há quanto tempo, Naoki? Muito obrigado por tudo que você fez pela região de Galar. Haha, eu planejei visitar você em Paldea assim que as coisas se acalmassem, mas tenho estado tão ocupado que não tive a chance. Como você provavelmente ouviu, o presidente Rose se rendeu, e eu assumi como presidente da Liga de Galar. Ser presidente da Liga é um trabalho agitado. Há tanta coisa para lidar todos os dias. Mas ver a região se recuperar pouco a pouco faz tudo valer a pena. Ainda me lembro do que Rose me disse antes. Ele estava preocupado que a energia de Galar se esgotasse um dia, e foi por isso que ele despertou Eternatus. Estou investigando outras maneiras de resolver esse problema. Ainda não tenho pistas concretas, mas acredito que com todos trabalhando juntos encontraremos uma solução. Assim que Galar estiver completamente estável, eu irei visitar você. Ah, e sobre o presente, esta pulseira Dynamax é para você. Agora que você capturou Eternatus, você também deve ser capaz de Dynamaxizar. Tenho certeza que você está se perguntando se o Dynamaxizar em Galar ainda será possível sem Eternatus. Haha, não se preocupe. Mesmo sem ele, a energia em nossas usinas de força permanece, e ainda há muitas estrelas dos desejos espalhadas pela região. As pessoas aqui serão capazes de Dynamaxizar perfeitamente. É tudo por agora. Eu lhe contarei mais quando nos encontrarmos novamente. Leon. Vendo que Leon havia assumido com sucesso as funções de Rose e tudo em Galar estava de volta aos trilhos, Naoki ficou genuinamente feliz por ele. Eternatus havia sido enviado para a Árvore do Mundo, selado em seu nível mais baixo e colocado sob a proteção de vários Pokémon lendários para garantir que ele nunca pudesse escapar e causar outro desastre. Com o selo de Calyrex, Eternatus permaneceria dormente dentro de sua Master Bola pelo resto de sua vida. A crise na região de Galar estava finalmente acabada. Quando Ash derrotasse o 8 Mestres e se aposentasse no próximo ano, o enredo principal do mundo Pokémon chegaria ao fim. Um futuro completamente desconhecido e totalmente novo os aguardava. Naoki, no entanto, não sentia mais o desejo de interferir. Era o fim do ano calendário da Liga 204. Após este ano, ele completaria 27 anos. A julgar pela expectativa de vida média humana, ele estava se aproximando dos 30, uma hora de desviar seu foco do mundo exterior e voltar-se para sua família. Naoki guardou a carta de Leon, levantou-se e colocou cuidadosamente a pulseira Dynamax em sua coleção. Quando ele abriu o armário, fileiras de itens preciosos brilharam diante dele, a Terra-bola presenteada pelo professor Sada, as mega-pedras que ele havia coletado na região de Kalos e as pulseiras Z e cristais Z obtidos em Alola. Agora, com a adição da pulseira Dynamax, ele havia reunido todos os aprimoramentos de batalha especiais no mundo Pokémon. Ele mesmo não precisava deles. Um dia, ele poderia passá-los para Elara quando ela fosse adulta. Falando no diabo, e ela aparece. Naoki estava prestes a fechar o armário quando ouviu a risada alegre de Elara. Virando-se, ele viu sua filha correndo em sua direção, seu rostinho borrado de chocolate e um grande sorriso em seus lábios. Oi, papai. Elara pulou em seus braços. Logo atrás dela estava Larvesta, e como Naoki esperava, sua pelagem branca e fofa tinha uma enorme mancha de chocolate. Não saia borrando calda de chocolate em ninguém, Naoki disse com um suspiro, pegando uma toalha para limpar o rosto dela. Tudo bem, garota bagunceira, vá brincar. Seguindo sua mãe, Elara correu de volta para fora com um pequeno bufar. Ela correu até Entei e os outros, puxando seu pelo de forma brincalhona. Brincar? Vamos brincar. Está frio lá fora, Entei disse com uma expressão severa. Mas Elara apenas balançou a cabeça, olhando para ele com um olhar lamentável, fingindo que não estava nem um pouco com frio. Entei finalmente cedeu. Os olhos de Elara se iluminaram imediatamente e ela correu para Koraidon, puxando sua grande garra. Koraidon, vamos brincar. Koraidon abriu um olho preguiçoso, mas não se moveu, parecendo que ainda estava meio adormecido. Sua mãe havia lhe dito para nunca perturbar Pokémon enquanto eles estavam descansando, então ela se afastou na ponta dos pés sem fazer barulho. Então ela soltou as grandes garras de Koraidon e foi procurar Ciclizar. Ciclizar, vamos brincar juntos. Geal. Ciclizar olhou para o mundo coberto de neve em hesitação. Ele não lidava muito bem com o frio. Vamos, brinque comigo. Elara puxou a grande pata de Ciclizar. Ciclizar suspirou desamparado. Ele não podia recusar sua jovem mestre e finalmente concordou. Gaal. Iono, que estava sentada no sofá assistindo TV, notou isso e rapidamente chamou. Elara, você não pode fazer Ciclizar brincar na neve com você. O frio vai congelá-lo. Elara imediatamente pareceu lamentável com as palavras de sua mãe. Mas ela realmente queria brincar com Ciclizar e todos os outros. Vendo a expressão de sua jovem mestre, Ciclizar rapidamente a tranquilizou com um geal. Brilhante, como se dissesse que estava tudo bem. Tudo bem então, Iono disse com um sorriso desamparado. Ela se levantou, pegou o cachecol de Ciclizar no armário e o enrolou confortavelmente em volta de seu pescoço. Então ela pegou a refeição para clima frio que Naoki havia preparado e deu para Ciclizar. Enquanto o calor começava a se espalhar por seu corpo, os olhos de Ciclizar se iluminaram de prazer. Geal. Depois de puxar Ciclizar, Elara voltou sua atenção para Palmote. Ao seu convite, Palmote, Urshifu, Indeedee, Fluttermane e Bellibolt todos saíram juntos. A neve estava caindo densamente, cobrindo todo o pasto e rangendo suavemente sob os pés. A temperatura ainda estava suportável. Suicune e Raikou também o seguiram para fora, enquanto os outros Pokémon permaneciam perto da lareira quente, aquecendo-se e bocejando contentes. Assim que saíram, Elara começou a correr animadamente pela neve. Ela imitou Naoki rolando bolas de neve com suas mãozinhas, tentando construir um boneco de neve. As 3 feras lendárias não tiveram escolha a não ser andar ao lado dela, protegendo-a do vento e da neve com seus corpos.
Foi então que Zacian e Zamazenta chegaram ao rancho. Eles haviam seguido o caminho do rei, cruzando o mar e viajando por um longo tempo antes de finalmente chegarem a este lugar. No momento em que os dois chegaram, as 3 feras lendárias imediatamente sentiram sua presença. Eles levantaram a cabeça, olhando para os 2 Pokémon desconhecidos. Palmotos reconheceu instantaneamente, seus olhos se iluminando enquanto ele chamava. Pamo. Zacian e Zamazenta olharam para Palmote e soltaram um uivo de lobo. Au! No segundo seguinte, a figura de Calyrex apareceu. Ele olhou para Zacian e Zamazenta com um lampejo de surpresa em seus olhos. Por que vocês estão aqui? Calyrex perguntou. Zacian respondeu com um au, nítido, nossa missão está cumprida. Zamazenta respondeu de forma mais simples, au, aquele lugar não precisa mais de nós. Não temos para onde ir, então viemos até você, rei. Calyrex deu um leve aceno. Eu não sou mais o rei de Galar. A essas palavras, tanto Zacian quanto Zamazenta congelaram, um toque de confusão tremeluzindo em seus rostos. Como podem ver, Calyrex continuou suavemente, agora sou apenas um fazendeiro no rancho Nauki. Entre os dois, Zacian, a irmã mais velha, era claramente mais perspicaz. Ela rapidamente entendeu o significado mais profundo das palavras de Calyrex e voltou seu olhar para o pasto. Ela se lembrou de uma cena de anos atrás, quando um humano havia trazido o rei para encontrá-los na floresta adormecida. Naquela época a força do rei havia diminuído muito, mas agora seu poder não apenas havia retornado, como havia crescido ainda mais do que antes. Seria por causa daquele humano? Como se estivesse lendo seus pensamentos, Calyrex disse calmamente. De fato, foi Nauki quem me ajudou a recuperar essa força. Ao longo dos anos, ele espalhou meu nome pelo mundo. Graças aos seus esforços, não apenas me recuperei, mas superei o poder que outrora possuía. Realmente foi por causa daquele humano. Ouvindo quanto o rei lhe devia, tanto Zacian quanto Zamazenta sentiram profunda gratidão. Au! Zacian, com a espada ainda agarrada em sua boca, estava prestes a falar mais quando uma pequena menina humana apareceu na frente dela, olhando com olhos arregalados e curiosos. Zacian congelou por um momento sem saber como reagir. Então, a menininha estendeu a mão em direção à lâmina fada brilhante que ela segurava. Uau! Tão bonita! Assustada, Zacian instintivamente deu um passo para trás, olhando nervosamente para a criança. Mas no momento seguinte, 3 figuras poderosas se adiantaram, protegendo a menina. O tipo fogo na liderança Entei olhou para os recém-chegados com um olhar digno e vigilante. Vendo a tensão, Calyrex flutuou para frente e falou com um sorriso tranquilizador. Não se preocupem. Calyrex olhou para as 3 feras lendárias e explicou. Eles são Zacian e Zamazenta. Eles lutaram ao meu lado milhares de anos atrás e não têm mais intenções. Então Calyrex se virou para Elara. Ele flutuou em direção a ela, e com um leve movimento de sua mente, uma onda suave de telecinesia afastou os flocos de neve de seu cabelo e a trouxe para mais perto. Ela é a criança de Nauki, chamada Elara, e ela é uma garota muito bem comportada. Calyrex estendeu a mão e acariciou suavemente a cabeça dela. Ela está simplesmente curiosa sobre sua espada brilhante. A criança de Nauki. Zacian de repente entendeu. Mas a espada fada não era apenas incrivelmente afiada, ela continha um poder imenso. Se a criança acidentalmente se machucasse, as consequências seriam impensáveis. Após um breve silêncio, a luz irradiou do corpo de Zacian. Dentro do brilho, sua forma mudou rapidamente, transformando-se do rei da espada para o herói de muitas batalhas. Os olhos de Elara brilharam de admiração com a visão mágica. Uau! Calyrex olhou para os 2 Pokémon e perguntou. Quais são seus planos para o futuro? Ao ouvir isso, Zacian e Zamazenta trocaram olhares. Com a ameaça de Eternatus agora eliminada, Galar não precisava mais deles. Eles poderiam permanecer lá, mas nada familiar restava. Tudo de 1000 anos atrás havia desaparecido, a Galar que eles conheceram, os Pokémon com os quais lutaram, todos se foram. Agora havia apenas o rei deles. Enquanto ponderava sobre isso, Zacian congelou de repente. Ela sentiu uma presença familiar. Olhando para o Meltan escondido sob o beiral, espiando para eles, tanto Zacian quanto Zamazenta ficaram surpresos. Aquele era Melmetal. O mesmo Pokémon que uma vez os ajudou a forjar a espada e o escudo. Ele também estava aqui? O choque inicial rapidamente deu lugar à alegria. Não só o rei estava aqui, mas Melmetal também. Por que eles não deveriam ficar também? Pensando nisso, Zamazenta latiu sem hesitar. Au! Ambos os irmãos queriam ficar. Calyrex não se surpreendeu. Ele assentiu e disse, ainda precisamos perguntar a Nauki sobre isso. Nesse momento, Palmote se adiantou ansiosamente e latiu. Pamo. Ele se ofereceu para chamar Nauki. Palmote correu para a janela do segundo andar, onde Nauki estava arrumando seus pertences, e o chamou. Quando Nauki saiu e viu Zacian e Zamazenta, ele congelou de surpresa. Zacian? Zamazenta? Como vocês vieram parar aqui? Zamazenta respondeu com um latido, explicando que eles haviam seguido a aura do rei através do mar. Por telepatia, Calyrex compartilhou tudo o que havia acontecido, incluindo o desejo dos irmãos de permanecerem no rancho. Nauki levantou as sobrancelhas. Estes 2 também queriam ficar aqui? Fazia sentido, eles não tinham outros laços em Galar e com Eternatus derrotado, eles devem ter vindo para cá porque encontraram Calyrex. Nauki sorriu calorosamente. Nesse caso, vocês são bem-vindos para se juntarem a nós. A essas palavras, Zacian e Zamazenta soltaram um suspiro de alívio. Capítulo 765. O Sol e a Lua. Nauki deixou Zacian e Zamazenta sob os cuidados de Calyrex, pedindo-lhe que guiasse os 2 Pokémon pelo rancho. Ele próprio partiu para a Árvore do Mundo. Havia recebido uma mensagem de Red. O ano novo estava se aproximando neste mundo, e enquanto Red observava a neve cair, uma onda de saudades de casa o atingiu.
Seu treinamento ali estava quase completo, e ele estava pronto para retornar para casa. Quando Naoki chegou à árvore do mundo, encontrou Red parado em seu pico, olhando para a paisagem nevada à distância. Red estava treinando ali há algum tempo. Seu título de maior treinador no mundo Pokémon era merecido. Ele havia derrotado Mewtwo, Kyurem e Ho-Oh, e até mesmo Articuno e Moltres haviam caído diante dele. Embora tivesse sofrido perdas contra Groudon, Kyogre e Rayquaza, essas batalhas apenas provaram ainda mais o nível de sua força. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Naoki chamou. Você está voltando? Red se virou para olhá-lo. Houve um momento de silêncio antes de Red dar um breve aceno. Ele deu um passo à frente com Pikachu ao seu lado e estendeu algo. Naoki olhou para baixo e se surpreendeu. Era o caderno que Red havia pedido a ele meses atrás. A capa estava gasta, as páginas claramente bem usadas. Naoki havia presumido que Red o estava preenchendo com notas de pesquisa sobre os Pokémon que viviam na Árvore do Mundo, pretendendo levar a informação de volta ao professor Carvalho. Mas agora parecia que ele estava enganado. O que é isso? Naoki pegou o caderno e o abriu, apenas para descobrir que estava repleto de estratégias de batalha, técnicas de treinamento e dicas detalhadas para criar Pokémon. Então Red falou, sua voz ligeiramente sem jeito. Estas são algumas das minhas experiências. Pense nisso como um agradecimento. A respiração de Naoki engatou. Este era conhecimento de treinamento de nível campeão. Para um jovem treinador apenas começando sua jornada, isso economizaria anos de tentativa e erro. Seu valor era incomensurável, tanto como guia quanto como lembrança. Adeus, Red disse suavemente. Ele olhou para Naoki uma última vez, então se virou, caminhando com Pikachu em direção ao portão no coração da guilda expedicionária. Naoki não tentou pará-lo. Ele sabia que Red tinha sua própria casa, sua própria família. E com o aprofundamento do inverno e o fim do ano se aproximando, era natural que tais pensamentos surgissem em seu coração. Ele simplesmente ficou parado e o observou partir. Pouco antes de Red atravessar o portão, uma rajada repentina de vento passou, derrubando seu boné de sua cabeça. Naoki estremeceu e instintivamente se moveu para pegá-lo, mas no instante seguinte, Red desapareceu no portal brilhante. Naoki se apressou, mas era tarde demais. Ficando ali, ele olhou para o boné em suas mãos, um sorriso agridoce se formando. Ele o levou para casa e o pendurou na parede. Celebrações e o tempo que passa. O ano novo lunar estava se aproximando, e a grande equipe de Expedição Herói havia retornado de suas viagens. A celebração deste ano foi mais festiva do que nunca. Não apenas a família de Naoki estava reunida, mas também os Pokémon que Mew e Teddiursa haviam convidado de fora, e até mesmo o Opa veio se juntar à diversão. Através de um dos anéis brilhantes de Opa, surgiram Mera e Barais, visitando o rancho para ver Naoki. A eles se juntaram Zacian e Zamazenta, bem como as 3 feras lendárias. Na véspera de Ano Novo, Naoki e Ono lideraram os Pokémon do rancho no lançamento de fogos de artifício que iluminaram o céu nevado. Gritos de Feliz Ano Novo ecoaram enquanto o ano 204 do calendário da Liga chegava ao fim. Terminadas as festividades, a grande equipe de Expedição Herói partiu mais uma vez em suas aventuras. Naoki, como sempre, permaneceu no rancho para cuidar de Elara e dos Pokémon, ocasionalmente tirando um tempo para frequentar as aulas na Academia Blueberry. Seus dias eram simples, mas cheios de felicidade. O ano 205 do calendário da Liga passou tranquilamente sem grandes reviravoltas. Para a maioria das pessoas, a vida seguiu como de costume. Nemona conquistou o título de campeã e, assim como quando eram crianças, frequentemente passava no rancho para desafiar Naoki para batalhas. Arven continuou seus estudos na Academia Paldea, e Naoki ocasionalmente ligava para ele ou o convidava para um dia no rancho, uma forma de verificar como ele estava enquanto lhe dava uma pausa da vida escolar. Depois de retornar de um merecido descanso em Alola, Ash partiu para mais uma jornada. Eventualmente, ele competiu no torneio dos 8 mestres e saiu vitorioso. A própria jornada de Lily atingiu um marco sincero quando ela finalmente encontrou seu pai na região de Galar. Em outro lugar, Alder anunciou sua aposentadoria, passando o título de campeã para a prodígio do tipo dragão em Ascensão, Iris. Ash, no entanto, não escolheu se estabelecer como no anime. Em vez disso, ele se preparou para mais uma aventura, desta vez indo para a região de Paldea. Ele tinha uma promessa a cumprir com Naoki. Em um piscar de olhos, o calendário virou para o ano 206. A essa altura, Elara tinha 4 anos. Naoki, agora com 28 anos, encontrou-se roçando as bordas de uma sutil crise de meia-idade. Não que ele deixasse isso o incomodar. Ele mantinha seu ritmo diário usual, compartilhando refeições, relaxando e, o mais importante, provocando sua filha. Muitas vezes, suas travessuras levavam Elara às lágrimas, fazendo-a correr em protesto, chorando. Não falo mais com você, papai. Mas se Naoki a deixasse sozinha por muito tempo, ela espiaria silenciosamente ao redor da porta para verificar se ele estava bem. Às vezes, quando Naoki tinha que entregar um pedido em uma cidade próxima, Elara sentava-se sob o beiral com os Pokémon, esperando pacientemente o retorno de seu pai. Sempre que Naoki voltava para casa e via aquela cena, seu coração se aquecia. Observar Elara crescer um pouco mais alta e um pouco mais forte a cada dia o enchia de um orgulho silencioso e inexplicável. Esta era sua filha, sua marca neste mundo. Como muitas crianças no mundo Pokémon, assim que atingiu uma certa idade, ela começou a desenvolver um fascínio por Pokémon e pela vida de um treinador. Elara não foi exceção. Em uma tarde ensolarada, depois de assistir a uma batalha na TV, ela subiu na mesa de centro e declarou com um sorriso orgulhoso: "Pai, eu vou embarcar em uma jornada e me tornar a treinadora mais forte do mundo." "Saia da mesa de centro primeiro", Naoki disse, uma sobrancelha se contraindo. Elara pulou sem discutir. Naoki se agachou para encontrar seu olhar.
Tornar-se um treinador é um trabalho árduo, e a vida selvagem pode ser perigosa, especialmente porque você ainda nem tem 10 anos. As 3 feras lendárias imediatamente se manifestaram. Nós podemos proteger Elara. Naoki lançou-lhes um olhar afiado, do tipo que dizia claramente, vocês estão apenas mimando a. Os 3 ficaram em silêncio. Iono interveio, isso mesmo. Lá fora, você cuidará do seu Pokémon todos os dias, independentemente do clima. E se você adoecer, não haverá ninguém para cuidar de você. Naoki cruzou os braços e disse, e se você não consegue nem cuidar de si mesma agora, o que vai acontecer com Larvesta? Elara olhou para o Larvesta ao lado dela, uma expressão preocupada cruzando seu rosto. Naoki e Iono não pressionaram o assunto, dando-lhe um momento para pensar. Após uma breve pausa, os olhos de Elara se iluminaram. Então eu vou começar a aprender a cuidar de mim mesma. Depois que eu aprender, poderei ir em uma jornada, certo? Ela olhou para Naoki com expectativa. Isso depende de quão bem você se sair, Naoki respondeu, entregando-lhe um caderno. Você ainda pode não ser capaz de viajar, mas pode começar aprendendo a cuidar de Pokémon agora. Este foi deixado para trás por um irmão mais velho. Está cheio de métodos para criar Pokémon e dicas para liderar batalhas. Você pode estudá-lo e pedir para Rotom ler para você. Se houver algo que você não entenda, pode perguntar a Rotom, a mim ou a sua mãe. Elara pegou o caderno ansiosamente. Esse irmão mais velho é realmente forte? Que tipo de pessoa ele é? Claro, ele é um poderoso campeão, Naoki disse com um sorriso. Uau! Elara ofegou, agarrando o caderno como se fosse um tesouro. Sem dizer mais nada, ela correu para seu quarto, pronta para começar seus estudos. Iono levantou uma sobrancelha. Não é um pouco cedo para deixá-la mergulhar nisso? Está tudo bem, Naoki disse. Não vai machucá-la tentar. Isso é verdade, Iono concordou. Enquanto isso, nas profundezas da grande cratera de Paldea, na 4ª estação de pesquisa, o professor Turo e a professora Sada olhavam para as telas de vigilância, suas expressões tensas. Roaringmoon, Fluttermané, Screentail, Brutibonnet, Sandshocks, Iron Thorns, Iron Valiant. Inúmeros Pokémon paradoxais estavam em um frenesi descontrolado. O que diabos está acontecendo? Professor Turo murmurou. Estes Pokémon geralmente eram calmos e se comportavam como qualquer outro Pokémon selvagem, mas agora estavam em total caos. Não é só aqui na 4ª estação de pesquisa, professora Sada disse bruscamente. Detectamos atividade maciça de Pokémon paradoxais na 3ª, 2ª e até na 1ª estação de pesquisa. Ela se virou para o assistente de inteligência artificial. Inteligência artificial, calcule a probabilidade de isso acontecer. Sim. Os sistemas da inteligência artificial os uniram enquanto ela peneirava todos os registros de monitoramento na instalação. Após uma longa pausa, sua voz sintetizada respondeu. Parece que o número excessivo de Pokémon paradoxais na área 0 perturbou o equilíbrio do ecossistema. Como isso pôde acontecer? Professor Turo murmurou. Eles sempre mantiveram a população de Pokémon paradoxais sob estrito controle. De repente, os olhos da professora Sada se arregalaram. Oh não, fomos detectados. Em uma das telas, um Slitherwing estava voando rapidamente em direção à sua localização, seu corpo inteiro brilhando como um sol em chamas. Seus movimentos deixavam claro. Ele os havia detectado e estava prestes a atacar. Os 2 tentaram se esconder, mas já era tarde demais. Um feixe cegante de luz irrompeu e, em um instante, o chão tremeu violentamente sob eles. Bum! A energia armazenada do laboratório foi atingida de frente, e um enorme pilar de fogo irrompeu, queimando o ar. Perigo! Dr. Turo gritou, atirando-se para frente para proteger sua esposa. Mas antes que pudesse reagir totalmente, uma explosão ensurdecedora rugiu em seus ouvidos, a força sacudindo seu crânio. Uma onda de choque maciça e chamas escaldantes avançaram pela instalação. Coraidon! Dr. Sada gritou. Vendo o Pokémon dourado mais próximo do tanque de energia prestes a ser consumido pela explosão, a Doutora Sada correu para frente no último segundo, atirando-se protetoramente na frente dele. Dr. Turo, sem hesitar, saltou para proteger sua esposa por sua vez. Bum! Em uma única e estrondosa explosão, ambos foram engolidos por uma parede de fogo e força. No alto, os olhos brilhantes do Aeromot piscaram em amarelo. Confirmando que não havia sinais de vida abaixo, ele pairou silenciosamente por um momento, depois se virou e se afastou no ar esfumaçado. Era impossível dizer quanto tempo havia passado antes que as chamas que haviam consumido a estação de observação 4 finalmente começassem a diminuir. Dos escombros carbonizados, um Coraidon trêmulo e coberto de poeira emergiu. Dentro da sala de controle principal do Instituto de Pesquisa da Área 0. Sada Inteligência Artificial e Turo Inteligência Artificial congelaram em choque quando o alerta da Estação 4 chegou. Momentos depois, eles assistiram aos eventos se desenrolarem no feed de vigilância, a Doutora Sada e o Dr. Turo, dando suas vidas para proteger Coraidon. Embora fossem inteligências artificiais, eles compartilhavam um vínculo genuíno com suas contrapartes humanas. Ver aquele sacrifício os atingiu com um luto silencioso e pesado. Mas o momento de luto foi breve. Os feeds de toda a cratera contavam uma história sombria. Toda a grande cratera de Paldea estava em caos. Dezenas de Pokémon paradoxais já haviam rompido as defesas na borda da cratera, espalhando-se pela região circundante de Paldea. Enquanto isso, a máquina do tempo nas profundezas da Área 0 continuava a operar, convocando implacavelmente mais Pokémon paradoxais de ambas as linhas do tempo antiga e futura para o presente. Se isso continuasse, não apenas a cratera, mas toda a região de Paldea seria mergulhada em desastre.
A máquina do tempo precisava ser desligada. No entanto, como Yas, eles estavam ligados a uma programação estrita. O protocolo de defesa do paraíso trataria qualquer um que tentasse desativar a máquina do tempo como um alvo hostil. Em segundos, ambas as IAs começaram a calcular possíveis soluções. Eles precisavam de alguém capaz de deter o tumulto dos Pokémon paradoxais, desligar a máquina do tempo e ser confiável o suficiente pelos professores originais para lidar com o legado deles. O supercomputador do Instituto peneirou todos os arquivos, procurando o candidato ideal. Não demorou muito para que um único nome e rosto aparecessem em seu display interno. Naoki, o treinador campeão que havia interrompido crises de fim de mundo mais de uma vez. O homem que havia superado os maiores do mundo em batalha e alguém que já havia explorado a Área Zero sob a orientação dos professores. Em toda Paldea não havia ninguém mais qualificado. Sada Inteligência Artificial pegou o antigo comunicador da professora Sada e iniciou a ligação. Um momento depois, o rosto familiar apareceu na tela. Os olhos calmos de Naoki encontraram os dela enquanto Sada Inteligência Artificial falava, sua voz firme, mas com urgência. Naoki, por favor, venha para o Instituto de Pesquisa da Área Zero. Precisamos da sua ajuda. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 766. Destino. Professora Sada? Ao ouvir o nome, os olhos de Naoki se arregalaram de surpresa. Ele olhou para a projeção holográfica da professora do outro lado da tela. O que aconteceu? Sada Inteligência Artificial abriu a boca para explicar, mas a imagem de repente cintilou com estática. Antes que ela pudesse dizer mais, o sinal foi cortado completamente. Dentro do Instituto de Pesquisa da Área Zero. O que acabou de acontecer? Sada Inteligência Artificial olhou para a tela agora escura, momentaneamente paralisada. O Pokémon Paradoxo deve ter destruído a estação de retransmissão de sinal. Turo Inteligência Artificial respondeu, rapidamente puxando imagens de vigilância para confirmar. De volta à casa de Naoki, ele franziu a testa com a ligação interrompida. Ele tentou reconectar, mas o dispositivo exibia sem sinal. O que há de errado? Iono perguntou, notando a mudança em sua expressão. A professora Sada acabou de me contatar do nada, Naoki disse, ainda olhando para o comunicador. Ela disse que precisava da minha ajuda, mas a linha morreu. Acho que algo pode estar acontecendo na Área Zero. Ele se levantou e começou a vestir seu equipamento de viagem. Estou indo para lá para verificar. Os olhos de Iono se arregalaram. Área Zero? Aquele lugar não é extremamente perigoso? Naoki sorriu de forma tranquilizadora. Está tudo bem. Eu estive lá muitas vezes antes. Não se preocupe, eu voltarei. Naoki subiu as escadas e encontrou Elara brincando com seus brinquedos. Querida, o papai tem que sair por um tempo, ele disse gentilmente. Eu vou brincar com você quando eu voltar. Elara correu, seus pequenos olhos cheios de curiosidade. Para onde você vai? Apenas algo importante que eu preciso resolver, Naoki disse, dando-lhe um tapinha suave na cabeça. Comporte-se enquanto eu estiver fora, certo? Escute o Entei e os outros. Eu prometo que voltarei logo. Certo, ela sentiu. Lá embaixo, Naoki olhou para sua equipe Pokémon. Quem vem comigo? Palmote saltou para a frente ansiosamente. Pamo. Dragonite levantou uma asa em concordância. Au, ó. Naturalmente Koraidon se juntaria a eles, nunca houve qualquer dúvida sobre isso. Naoki então se virou para Ciclizar, que estava praticamente vibrando de excitação. Você quer vir também? Hao. Ciclizar acenou rapidamente. Mas antes que pudesse ficar muito animado, Koraidon deu um passo à frente e soltou um rosnado agudo e de aviso. Hao. Ciclizar congelou, sua expressão caindo em um beicinho exagerado. Ele não entendia. Ele estava forte agora, muito forte, e definitivamente poderia ajudar Naoki. Ele nunca teve a chance de ir em uma missão importante como Dragonite e os outros. Mas o olhar severo de Koraidon não vacilou. Quando Koraidon dizia não era não. Naoki piscou surpreso ao ver os dois Pokémon se encarando. Koraidon? O que aconteceu com você? Ele perguntou perplexo. Koraidon virou a cabeça para ele e soltou um ahau, agudo. Naoki entendeu imediatamente. Ele estava dizendo, aquele lugar é muito perigoso. Ciclizar ainda está muito fraco. Se ele não consegue nem se proteger, como ele poderia protegê-lo? Ao ouvir isso, os olhos de Ciclizar arderam de frustração. Ele não era o mesmo Pokémon frágil que costumava ser. Os dois Pokémon se encararam, e o ar entre eles ficou tenso. Ciclizar contra Koraidon. O poder bruto de Koraidon era avassalador. Em menos de um minuto, Ciclizar foi nocauteado e ficou incapaz de batalhar. As sobrancelhas de Naoki se uniram em uma carranca. Koraidon, o que deu em você hoje? O Koraidon resmungou, fingindo inocência. Ajoelhando-se ao lado de Ciclizar, Naoki verificou gentilmente seus ferimentos. Quando os olhos de Ciclizar se abriram, havia um olhar de derrota neles. Está tudo bem, Ciclizar, Naoki disse suavemente, seu tom cheio de carinho. Você já está forte. Quando eu voltar, eu vou treiná-lo até que você possa superar Koraidon sem dúvida. Hao? A voz de Ciclizar tremeu de esperança. Claro que é verdade, Naoki prometeu com um sorriso caloroso. Ele se levantou e se virou para Koraidon, sua expressão firme. Você foi longe demais hoje. Koraidon abaixou a cabeça. Hao. Peça desculpas ao Ciclizar, Naoki instruiu. Koraidon olhou para Ciclizar. Ciclizar olhou de volta. Nenhum disse uma palavra. Naoki ficou em silêncio por um momento. Deixa pra lá, ainda há coisas importantes a serem resolvidas. Ele devolveu Palmote e Dragonite às suas Pokébolas, então se virou para Koraidon. Eu falarei com você quando eu voltar. Ciclizar, você fica aqui por enquanto, voltaremos logo. Vendo que Naoki não tinha intenção de trazer Ciclizar junto, Koraidon soltou um pequeno suspiro de alívio. Depois que isso acabasse, ele contaria a Naoki toda a verdade.
Quando a história fosse mudada, ele desapareceria, e a versão passada de si mesmo sempre poderia estar com Naoki. Com Naoki em suas costas, Koraidon subiu ao céu, voando em direção à cratera de Paldea. No rancho, vendo a expressão abatida de Ciclizar, Iono tentou confortá-lo. Não fique triste, Ciclizar, você se saiu muito bem. Gal? Ciclizar levantou a cabeça. Você tem ajudado Naoki durante todo esse tempo, movendo árvores frutíferas, colhendo colheitas, pegando maçãs, Iono disse encorajadoramente. Então não fique triste, você fez um trabalho realmente ótimo. Ao ouvir isso, Ciclizar pareceu se lembrar de algo, e seu humor instantaneamente melhorou novamente. Gal, é isso mesmo. Mesmo que ele não fosse tão forte quanto Koraidon, ele ainda podia ajudar Naoki. Olhando na direção em que Koraidon havia voado, Ciclizar se decidiu. Enquanto Iono entrava em casa para preparar o almoço, Ciclizar silenciosamente começou a seguir, determinado a provar seu valor, a mostrar que agora era um Pokémon poderoso capaz de proteger Naoki. Mas pouco antes que ele pudesse partir, um par de mãozinhas o agarrou. Ciclizar virou a cabeça e viu sua pequena mestra. Ciclizar, você está indo para o lugar do papai? Ela perguntou. Ciclizar assentiu. Hao, quando você voltará para brincar comigo? Eu quero ir para a árvore do mundo com você para pegar borboletas, ela disse ansiosamente. Desde que era pequena, Ciclizar frequentemente a levava aos campos de flores na árvore do mundo para pegar borboletas. Sempre havia muitos Pokémon para brincar lá. Ciclizar pensou por um momento e então respondeu. Hao, então volte logo, ela insistiu. Gaal, Ciclizar concordou sem hesitação. Capítulo 767. Engrenagens girando. Nuvens e névoa cobriam o cume da cratera de Paldea, raios de sol se infiltravam por cima. Mesmo depois de muito tempo a cena permanecia tão misteriosa e onírica como sempre, como se transportada para um conto de fadas. Anos haviam se passado desde a última visita de Naoki, mas o ambiente dentro da cratera não havia mudado muito desde então. Naoki pretendia que Koraidon mergulhasse, indo direto para o fundo. Mas antes que ele pudesse agir, ele viu as nuvens abaixo tremerem violentamente. Era como se algo estivesse subindo de baixo, tentando escapar da cratera e alcançar o exterior. Um momento depois, uma lua vermelho-sangue emergiu por baixo das nuvens e disparou para longe. Aquilo era o Roaring Moon? Em um piscar de olhos, o Roaring Moon desapareceu. Seu alvo, notavelmente, era a vasta região de Paldea. Naoki franziu a testa, uma sensação de presságio crescendo em seu estômago. Os Pokémon Paradox haviam rompido o poço de Paldea e estavam do lado de fora. Havia algo errado com o poço de Paldea. Koraidon, desça! Ahau! Koraidon mergulhou na névoa. Ao entrar, Naoki foi imediatamente atingido por uma atmosfera estranha. Olhando para baixo, ele viu incontáveis Pokémon Paradox engajados em uma batalha feroz abaixo. Pokémon eram constantemente feridos ou forçados a fugir, e muitos Pokémon Paradox voadores estavam até voando em direção ao céu. Seu objetivo, como de Roaring Moon, era o mundo exterior. Não, eles não devem ser autorizados a sair. Ninguém conhecia a natureza desses Pokémon Paradox melhor do que Naoki. Se um grande número de Pokémon Paradox rompesse a cratera e alcançasse a região de Paldea, isso traria um desastre terrível para os Pokémon e humanos desta terra. O que aconteceu no poço de Paldea que causou o motim desses Pokémon Paradox? Será que aconteceu alguma coisa com o professor Sada e o professor Turo? Naoki se perguntou, lançando seu olhar para baixo. Uma viagem ao Instituto de Pesquisa da Área Zero seria a única maneira de descobrir. Mas antes disso, Naoki pegou duas Pokébolas. Dragonite e Palmot, defendam o poço de Paldea e impeçam que esses Pokémon Paradox entrem na região de Paldea. Dragonite e Palmot também notaram a cena abaixo. Sentindo a aura de agitação, seus rostos ficaram solenes. Au, ó, Pamo. Eu deixo isso com vocês. Naoki acenou para os dois Pokémon, então disse a Koraidon para o Instituto de Pesquisa. Hao. Os dois continuaram sua descida. Brum. As nuvens acima se deslocaram, e nuvens negras opressivas envolveram todo o poço de Paldea, trazendo chuva torrencial. Palmot voou pelas nuvens, eletricidade surgindo de seu corpo, transformando-o em uma massa maciça de eletricidade. Fios de eletricidade se espalharam em todas as direções junto com a chuva, formando uma vasta rede elétrica que envolveu a entrada da cratera abaixo. A linha de Paldea foi instantaneamente formada, prendendo incontáveis Pokémon Paradox dentro da cratera. O som de ar correndo preencheu os ouvidos de Naoki. A velocidade de Koraidon era imensa, e a cena circundante estava mudando rapidamente. O olhar de Naoki varreu em todas as direções. Ele viu que não eram apenas os Pokémon Paradox nos níveis superiores que estavam em motim, mas os Pokémon Paradox em toda a cratera estavam em motim. Ahau! Koraidon abaixo dele soltou um grito de aviso. Eles estavam quase no fundo. Naoki ficou instantaneamente em alerta total. Antes mesmo de se aproximar, ele ouviu uma série de explosões violentas emanando da área zero. Quando Koraidon passou pelo fundo do fosso gigante, Naoki ficou atordoado com a cena diante dele. Koraidon, Koraidon, Miraidon, Miraidon. Neste lugar, 2 Koraidons e 2 Miraidons estavam engajados em uma batalha feroz por território, sem distinção entre amigo e inimigo. Não, isso não estava certo. 4. Como poderia haver 4? Deveria haver apenas 3. Mas agora havia 4. Então, de onde veio este Koraidon abaixo dele? Após um breve momento de choque, Naoki foi despertado pelo chamado de Koraidon. Ele recuperou a compostura e olhou rapidamente ao redor. Onde estavam o professor Sada e o professor Turo? Só encontrando-os ele poderia descobrir a verdade. Ignore-os. Siga para o Instituto de Pesquisa ali, Naoki disse solenemente.
Koraidon se virou e se afastou, mas os dois Koraidons e Miraidons rapidamente notaram ele e seu Pokémon. Eles pareceram confundir Naoki e Koraidon com oponentes se juntando à batalha por território, e atacaram sem hesitação. Um Koraidon saltou alto, irradiando uma aura feroz. Ele se transformou e avançou. Ahau! O Koraidon estreitou os olhos, colocou Naoki no chão e então destemidamente encarou a investida. Os dois Koraidons colidiram, e com uma explosão ancestral, o Koraidon selvagem foi mandado cambaleando para trás. Naoki franziu a testa. Parecia impossível entrar na instalação de pesquisa agora, então ele mudou sua estratégia sem hesitação. Koraidon Pários. Ahau! O Koraidon estreitou os olhos e encarou os 4 Pokémon à sua frente. Uma aura extremamente poderosa emanou dele, instantaneamente envolvendo a Área Zero. Sentindo esta força aterrorizante e brutal, a expressão de um dos Koraidons selvagens mudou ligeiramente. Os outros 3 também perceberam sua situação atual. Seu oponente era muito mais poderoso do que eles. Se eles não o derrotassem, eles seriam os que cairiam. Em um instante, os 4 Pokémon mudaram de ideia e atacaram Koraidon simultaneamente, tentando eliminá-lo da batalha por território. Naoki franziu a testa e pegou seu telefone Rotom, pretendendo pedir ajuda. Mas no segundo seguinte, ele viu uma cena chocante. Koraidon ficou parado, enquanto os 4 Koraidons e Miraidons selvagens usavam cada um seus movimentos especiais e avançavam em direção a Koraidon. Bum! Em meio a uma explosão violenta, os 4 Koraidons e Miraidons selvagens foram inesperadamente mandados voando pelo Koraidon. Assistindo a esta cena, Naoki parou. O que estava acontecendo com seu Koraidon? Sua força era tão grande que ele poderia enfrentar 4 sozinho. Havia algo errado. Depois de viver com os Koraidons por tantos anos, Naoki de repente sentiu que havia algo errado com este. Seu corpo carmesim de repente avançou, suas garras maciças agarrando o pescoço de um Miraidon, prendendo-o na parede. Outro Miraidon, como um relâmpago, atacou por trás. O Koraidon não se virou. Ele estendeu o outro braço e um segundo antes que o Miraidon pudesse alcançá-lo, agarrou precisamente seu pescoço. Enquanto o prendia, sua mão esquerda arremessou o outro Miraidon para longe. Que poder imenso! Que velocidade incrível! O Miraidon estrangulado soltou um som rouco. A imagem do Koraidon estava refletida em seus olhos. Olhando para a figura familiar, a mente de Miraidon voltou para um tempo anos atrás, quando um Koraidon malicioso o havia atacado inexplicavelmente. Havia sido este Koraidon então. Os outros 2 Koraidons surgiram para frente. Koraidon cerrou o punho esquerdo e o esmagou com força no rosto de Miraidon, mandando-o voar e derrubando o outro Koraidon. Então, ele rapidamente avançou contra outro Koraidon. Em um instante, os 2 punhos colidiram, a força aterrorizante fazendo o ar ressoar com um rugido agudo e explosivo. Koraidon, enfrentando 4 sozinho, estava surpreendentemente se defendendo. Naoki encarou a cena, atordoado. Ele viu Koraidon se transformar em um feixe vermelho e subir no ar, disparando pelo vasto espaço da Área Zero com os outros 2 Koraidons e Miraidon. Em um flash, o Miraidon foi nocauteado no chão, seu corpo maciço caindo pesadamente não muito longe de Naoki. Os olhos de Naoki encontraram os do Miraidon no ar. Em uma fração de segundo, eles se reconheceram. Anos atrás, a professora Sada o havia convidado para a Área Zero, pretendendo confiar o Miraidon aos seus cuidados. No entanto, ele foi impedido por um Koraidon que havia invadido e em seguida atacou o Miraidon. E este Miraidon era o mesmo daquela época. O Miraidon reconheceu o humano, suas pupilas se deslocando ligeiramente, sua expressão totalmente fria. Sua mente calmamente avaliou a situação. Após o breve encontro, ele percebeu que o Koraidon possuía um poder aterrorizante maior do que todos os 4 combinados. Mesmo que unissem forças, eles poderiam não ser capazes de derrotar seu oponente. E o humano diante deles era, sem dúvida, muito importante para o Koraidon. Lembrando-se do ataque anterior do Koraidon a ele, um pensamento sinistro surgiu dentro do Miraidon. Zizi! Correntes elétricas densas emanaram do corpo de Miraidon, seus olhos frios fixos no humano à sua frente. O que havia sido a causa era agora o efeito. Koraidon acreditou que se pudesse derrotar todos os oponentes, Naoki estaria seguro. No entanto, foi precisamente porque ele atacou Koraidon e Miraidon que o efeito atual ocorreu. Naoki olhou fixamente para Miraidon, encharcado de eletricidade azul, avançando em sua direção. Com uma velocidade tão rápida, ele não teve tempo de desviar e só pôde observar o golpe iminente. No ar, os olhos de Miraidon ardiam de raiva enquanto se aproximava. E justamente neste momento crítico, um grito familiar de repente ecoou de longe. A princípio, Naoki pensou que era uma ilusão, até que uma figura verde escura saltou da lateral com a velocidade de um relâmpago. Por um momento, o tempo pareceu desacelerar. Naoki viu claramente o Ciclizar, viu sua expressão resoluta, a determinação férrea em seus olhos. Por um breve momento, seus olhares se encontraram. Naoki pareceu ouvir o Ciclizar dizendo a ele, eu também posso te ajudar, Naoki. Naoki estava ligeiramente atordoado. No segundo seguinte, o Ciclizar atingiu Miraidon, jogando-o para o lado. Seguindo o embalo de Miraidon, ele subiu alto no céu, colidindo diretamente com um prédio enorme. Com um rugido, uma força poderosa estilhaçou o telhado do prédio, revelando a máquina do tempo em funcionamento abaixo. Miraidon e o Ciclizar caíram nela. Ahau! Vendo isso, os olhos do Koraidon pareciam cuspir fogo, e uma fúria sem precedente surgiu de seu coração. Bum, bum, bum. A força imensa mandou os 2 Koraidons e o Miraidon voando para trás. Então seu corpo carmesim disparou, praticamente se transformando em um rastro de luz vermelha, correndo em direção à máquina do tempo. Ele estendeu a mão, tentando agarrar seu eu passado. Mas sua velocidade foi, em última análise, nenhuma para o ritmo implacável do tempo. Em um flash de luz branca ofuscante, o Ciclizar desapareceu. O aperto de Koraidon estava vazio. Hau! Naquele momento, todos os Pokémon no fosso ouviram um rugido de imensa fúria. O poder imenso perfurou seus tímpanos, incutindo medo em seus corações. Olhando para a figura aterrorizante, um Koraidon selvagem tremeu incontrolavelmente.
Quase sem hesitar, ele se virou, seu corpo gravemente ferido se transformando em uma forma voadora, subindo alto no céu. Ferido, ele escapou da cratera de Paldea, seguindo para o sul até finalmente pousar em uma praia remota. Coraidon então atingiu o Coraidon e o Miraidon restantes, suas garras maciças agarrando o pescoço do Miraidon e desferindo um golpe devastador. O Miraidon instantaneamente perdeu sua capacidade de luta. Vendo isso, o rosto do outro Coraidon estava cheio de medo, e ele recuou, tentando fugir. Mas era tarde demais. A figura carmesim, como um deus demoníaco, correu em sua direção. Ao mesmo tempo, um aviso estridente soou do vasto Instituto de Pesquisa da Área Zero. Alerta! Alerta! A máquina do tempo está danificada. O sistema de defesa do paraíso está ativado. Capítulo 768. Ciclizar. Ciclizar teve um sonho. No sonho, ele retornou ao rancho onde havia vivido por quase 9 anos e mais de 3.200 dias. Lá, ele viu Nauki parado na porta, com um sorriso gentil no rosto. Ele sorriu e acenou para ele. Ciclizar correu animadamente em sua direção, querendo alcançar Nauki. Mas por mais que tentasse, ele não conseguia se aproximar do rancho, em vez disso, ele se afastava cada vez mais. Ciclizar entrou em pânico e correu mais rápido. Como resultado, ele acidentalmente caiu no chão, e em um piscar de olhos, Nauki e o rancho voaram para longe. Olhando para a escuridão espessa e infinita ao seu redor, Ciclizar sentiu uma solidão sem precedentes. Neste momento, Coraidon apareceu. Ele parou na frente de Ciclizar, seu rosto sem raiva ou nojo, apenas olhando para ele calmamente. Gal? Ciclizar gritou. No segundo seguinte, até mesmo Coraidon desapareceu. Uma nascente clara de repente apareceu na escuridão. Sua superfície era cristalina, refletindo claramente a cena acima. Ciclizar olhou para baixo e viu Coraidon. Ele inclinou a cabeça em confusão, e o Coraidon na água também inclinou a cabeça. Ele havia se tornado Coraidon. Ai! Um rugido selvagem ecoou da escuridão distante. Coraidon, Ciclizar, acordou assustado, abriu os olhos e olhou em volta nervosamente. Os Pokémon neste lugar eram extremamente perigosos e agressivos com os outros. Este era o terceiro dia de Coraidon, Ciclizar, aqui. Durante esse tempo, ele encontrou muitos ataques perigosos de Pokémon. Embora tenha escapado todas as vezes, cada encontro foi arriscado. Ontem à tarde, ele até enfrentou sua maior crise. Um Pokémon desconhecido o pegou desprevenido e atacou, deixando-o gravemente ferido e quase morto. Felizmente, um escudo de energia azul salvou no momento crítico. Coraidon, Ciclizar, lembrou que era um prato especial que Nauki havia preparado para ele. Seu efeito era a proteção do mar, permitindo-lhe resistir a golpes fatais. Graças a esse efeito, Coraidon, Ciclizar, usou sua vantagem de velocidade para escapar do Pokémon. Por 3 dias Coraidon, Ciclizar, procurou um caminho de volta para o rancho. Mas depois de procurar por um longo tempo, ele não encontrou vestígios de humanos, nem mesmo uma única cidade. Vegetação alta e densa crescia por toda parte, e não parecia em nada com o mundo em que ele habitava anteriormente. Ahau! Mais intrigante ainda era que ele havia se transformado de Ciclizar em Coraidon de alguma forma. O próprio Ciclizar não sabia o motivo, mas quando pousou neste lugar, ele já era Coraidon. O dono do grito parecia estar apenas de passagem, sem saber de seu esconderijo. Coraidon, Ciclizar, deu um suspiro de alívio, passando com sucesso mais uma noite de espera agonizante. Coraidon, Ciclizar, não ficou muito tempo. Ao amanhecer, ele retomou sua busca por casa. Ele caminhou e caminhou, encontrando muitos Pokémon selvagens ao longo do caminho. Alguns deles eram tão poderosos que ele até aprendeu a cavar buracos para evitá-los. O sol nasceu e se pôs, e Coraidon, Ciclizar, caminhou sozinho nesta terra desconhecida, procurando seu caminho para casa. Coraidon, Ciclizar, perdeu a noção do tempo. Gradualmente, ele se adaptou à vida neste mundo. Para ver Nauki novamente, ele revidava ferozmente quando aqueles Pokémon selvagens o atacavam, derrotando-os. Constantemente procurando, constantemente batalhando com outros Pokémon, constantemente se ferindo, constantemente ganhando experiência. Nesta longa e monótona busca, ele passou de cheio de esperança no início, para desapontamento e em seguida para desespero. Ele persistiu, caminhando nesta terra sem saber quanto tempo havia passado. Talvez meses, talvez anos, ou talvez até mais. Ciclizar gradualmente ficou entorpecido, com apenas um pensamento restante em sua mente. Nauki, ele queria encontrá-lo e retornar para ele. Talvez por sentir muita falta dele, Coraidon, Ciclizar, ocasionalmente sentia alguém tocando sua cabeça no meio da noite. Seria Nauki? Mas toda vez que acordava, ele não encontrava ninguém por perto. Anos de luta entre a vida e a morte aprimoraram muito as habilidades de luta de Coraidon, Ciclizar, e fortaleceram seu poder. Ele gradualmente ganhou força para lutar contra Pokémon perigosos. Ele poderia ter dominado uma floresta inteira, tornando-se o senhor. Mas Coraidon, Ciclizar, permaneceu firme, embora não soubesse para onde ir. Se ele apenas continuasse andando, talvez pudesse finalmente retornar para Nauki. Coraidon, Ciclizar, continuava pensando nisso. Butterfree uma vez disse que quando o sol se põe e a lua nasce, depois de 7 rodadas, a abóbora estará madura. Então, Nauki voltará. Tarde da noite, Coraidon, Ciclizar, sentava-se sozinho em um penhasco imponente, olhando para a lua brilhante pendurada no céu noturno. Coraidon, Ciclizar, contou as luas incontáveis vezes, mas ainda não conseguia ver Nauki. Nauki, ele queria ver Nauki. De repente, um rugido desolado e solitário ecoou pela solidão da noite. Em uma floresta densa, um Fluttermané acordou assustado. Depois de uma noite silenciosa, Coraidon, Ciclizar, retomou sua busca por Nauki na manhã seguinte. Um dia, ele encontrou um Coraidon selvagem. Confundindo com um inimigo territorial, ele atacou sem hesitar. Foi formidável. Coraidon, Ciclizar,
travou uma batalha desesperada, derrotando-o finalmente, apesar de sofrer ferimentos graves. Tendo feito isso, Koraidon, Ciclizar, se virou sem hesitação e continuou sua busca. Antes de partir, Koraidon, Ciclizar de repente notou um Pokémon escondido nos arbustos não muito longe. Um Fluttermané. Ao longo dos anos, Koraidon, Ciclizar, havia derrotado muitos Fluttermanes imperturbável. Vendo que o oponente não parecia ter a intenção de atacar Koraidon, Ciclizar, olhou para ele e depois se afastou. Desde então, Koraidon, Ciclizar, continuou a vagar pela terra, lutando para sobreviver e batalhando contra os Pokémon selvagens que a habitavam. Vez após vez, ele se viu em perigo, mas sempre triunfou por pura força de vontade. Justo quando Koraidon, Ciclizar, pensou que poderia continuar assim, ele encontrou um Koraidon selvagem extremamente poderoso. O Koraidon era a força dominante na área, e mesmo com todo o seu poder, Koraidon, Ciclizar, não era páreo e foi jogado no chão. Quando o punho estava prestes a atacar Koraidon, Ciclizar, fechou os olhos em desespero. Mas no momento seguinte, a dor que ele havia imaginado não veio. Koraidon, Ciclizar, de repente abriu os olhos, apenas para ver o punho bloqueado por algo, incapaz de avançar sequer um passo. Koraidon, Ciclizar, ficou assustado. Em transe, ele pareceu ver Naoki. Embora o homem tivesse cabelos brancos e parecesse mais velho que o prefeito Thomas, ele o reconheceu à primeira vista. Aquele era Naoki, aquele era o seu Naoki. Vendo Naoki desaparecer, um poder aterrorizante de repente irrompeu no coração de Koraidon, Ciclizar, e ele jogou Koraidon no chão com um golpe, transformando a derrota em vitória novamente. Mas quando Koraidon, Ciclizar, olhou em volta tentando encontrar a figura de Naoki, ele não encontrou nada. Arraal. Mágoa, anseio, tristeza, luto, solidão. Todos os tipos de emoções persistiram no coração de Koraidon, Ciclizar. Lágrimas fluíram incontrolavelmente. Capítulo 769. Koraidon. Naoki. Esta palavra era tudo que restava na vida de Koraidon, Ciclizar. O aparecimento daquela figura sombria reacendeu uma faísca de esperança em seu coração murcho. Deve ser Naoki quem estava o protegendo. Ele deve encontrar Naoki, retornar ao seu lado. Koraidon, Ciclizar, levantou-se, olhando para a vasta terra com seus olhos dourados. Contanto que continuasse andando, explorando cada canto do mundo, um dia ele veria Naoki novamente. Ver Naoki novamente tornou-se sua obsessão. O tempo havia deixado marcas claras em Koraidon, Ciclizar, e a imaturidade de sua juventude não era mais aparente. Sua personalidade havia mudado silenciosa e drasticamente. Embora não soubesse por que havia se tornado Koraidon, ele não era mais o Ciclizar fraco que costumava ser. Mesmo que encontrasse aquele Koraidon, ele certamente o derrotaria e ficaria de guarda ao lado de Naoki em seu lugar. Então, para retornar a Naoki, Koraidon, Ciclizar, continuou sua jornada. Um dia, ele encontrou um familiar Fluttermané. O Fluttermané estava o seguindo silenciosamente e Koraidon, Ciclizar, o puxou para fora. Ao ver sua verdadeira forma, ele parou em seu caminho. Este Fluttermané era o mesmo do rancho de Naoki. Arraal! O que estava acontecendo? Aquele Fluttermané também havia chegado a este lugar? Após uma breve troca, Koraidon, Ciclizar, entendeu tudo. Este Fluttermané ainda não tinha ido para o rancho. E a partir desta conversa, Koraidon, Ciclizar, finalmente percebeu sua situação atual. Ele havia sido transportado para um tempo muito, muito distante através da estranha máquina na Área Zero. Ele estava agora a dezenas de milhares de anos de distância de Naoki. Isso significava que para encontrar Naoki, ele teria que cruzar este vasto abismo de tempo, porque só então ele poderia retornar ao lado de Naoki. Após um breve momento de choque, Koraidon, Ciclizar, rapidamente recuperou a compostura. Ele não desistiu, porque tinha ouvido Naoki dizer que havia Pokémon neste mundo que podiam viajar no tempo. Contanto que sentissem falta um do outro, eles se encontrariam. A saudade acabaria por transcender o tempo e o espaço e o traria de volta para Naoki. Com esta crença, Koraidon, Ciclizar, continuou sua jornada. E o Fluttermané o seguiu, decidindo ajudá-lo a encontrar Naoki. Dessa forma, os dois Pokémon embarcaram em uma jornada juntos. Eles lutaram juntos e descansaram juntos. Com a habilidade de Koraidon, Ciclizar, combinada com a habilidade de Fluttermané, quando uniam forças, quase não havia Pokémon nesta terra que pudessem ser seus oponentes. Eles viajaram para quase todos os cantos desta terra. Até que um dia Koraidon, Ciclizar, descobriu um grande buraco muito familiar. Acima, o grande buraco estava envolto em nuvens e névoa, tão sonhador quanto um conto de fadas. Mas de baixo, uma aura muito perigosa estava vindo fracamente. Para estar seguro, Koraidon, Ciclizar, disse a Fluttermané Raal. É perigoso lá embaixo. Eu vou checar primeiro. Você espere aqui. Fluttermané assentiu e concordou, permanecendo acima do buraco enquanto observava Koraidon, Ciclizar, voar para dentro da névoa. O buraco abrigava muitos Pokémon selvagens poderosos e perigosos. Assim como os que Koraidon, Ciclizar, havia encontrado antes, eles atacaram ao descobri-lo. Mas Koraidon, Ciclizar, não era mais o mesmo de antes. Ele derrotou qualquer Pokémon que estivesse em seu caminho. À medida que Koraidon, Ciclizar, descia aproximando-se do fundo, ele encontrou um Koraidon assustadoramente poderoso. O Koraidon não era menos poderoso do que ele. Após uma batalha desesperada, Koraidon, Ciclizar, embora gravemente ferido, conseguiu derrotá-lo. Arrastando seu corpo machucado para baixo, ele atravessou a Área Zero e entrou em uma vasta caverna. A visão diante dele o deixou atordoado. O lugar estava cheio de pedras bonitas e brilhantes. Elas pareciam pedras preciosas, e havia até uma árvore de gemas radiante. Debaixo da árvore viviam muitos pequenos Pokémon tartaruga brilhantes. Estes Pokémon, curiosos sobre sua chegada, se reuniram ao seu redor. Pago? Quem é você? Pago, Pago? De onde você veio? Pago, Pago? Eu vejo. Você veio lá de cima? Pago? Por que você está aqui? Os Pokémon tartaruga perguntaram em um turbilhão.
Coraidon, Ciclizar, coçou a cabeça, pensou por um momento, e respondeu angustiado Hal. Eu sou Ciclizar, procurando por Naoki. As tartaruguinhas perguntaram novamente, pago? Quem é Naoki? Coraidon, Ciclizar, abaixou a cabeça e respondeu tristemente Hal. Ele é alguém muito importante para mim. Eu sinto tanta falta dele, mas não consigo encontrá-lo. Ao ouvir isso, como se afetados pelo humor do Pokémon estrangeiro diante deles, os terapagos também abaixaram a cabeça, seus espíritos diminuindo. Mas logo vários terapagos levantaram a cabeça e ofereceram pago. Talvez eles pudessem ajudar. Hal? Coraidon, Ciclizar, ficou atordoado. Então, ele viu uma luz brilhante emanar do grupo de pequenos Pokémon tartaruga. Na luz, suas aparências se transformaram, tornando-se tartarugas maiores. As grandes tartarugas liberaram seu poder e no segundo seguinte Coraidon, Ciclizar, viu o mundo inteiro envolto em um brilho de cristal deslumbrante. Uma aterrorizante onda de energia de cristal Terra distorceu o espaço e o tempo. Naquele momento Coraidon, Ciclizar, sentiu algo o chamando do outro lado do espaço e do tempo. Antes que pudesse reagir, a luz brilhante o engoliu. Depois que Ciclizar partiu, os terapagos, como se sentissem algo, de repente voltaram seus olhares na mesma direção. Lá, à distância, algo parecia estar lentamente se desvanecendo. Tontura, dor e uma força estranha puxando seu corpo. Assim que Coraidon, Ciclizar, sentiu que estava prestes a ser despedaçado, uma dessas forças desapareceu abruptamente. Quando ele finalmente abriu os olhos e emergiu da luz ofuscante, ele foi recebido pelos rostos excitados dos professores Sada e Turo. Eles pareciam estar tentando capturá-lo com uma pokebola. Ahau! Coraidon, Ciclizar, rugiu afastando a pokebola com um único e rápido golpe de sua garra. Sem sequer dar outro olhar para os professores, ele disparou da estação de pesquisa, saiu correndo da área 0, voou para cima da cratera de Paldea, e seguiu a rota que ele se lembrava até em casa. Mas quando chegou ao rancho, seu corpo estava machucado e quebrado. A exaustão o dominou, e ele desabou. Mesmo assim, ele sentiu um profundo senso de alívio. Quando Coraidon, Ciclizar, acordou novamente, a primeira coisa que viu foi um rosto que ele conhecia melhor do que qualquer outro. Ahau! Lágrimas brotaram em seus olhos. Mas então, ele notou outro Ciclizar por perto, este menor, com uma expressão juvenil e inocente parado perto de Naoki. Coraidon, Ciclizar, congelou por um momento assustado. Sua mente pareceu divagar em uma névoa e enquanto olhava para a versão mais jovem de si mesmo, a realização lentamente surgiu. Então, ele era Coraidon o tempo todo. Capítulo 770, Ouroboros. Beep, beep, beep. O alarme estridente soou pelo laboratório, ecoando nos ouvidos de Naoki. Ele estava paralisado diante da imensa máquina do tempo, com o rosto pálido. Uma tempestade de emoções girava dentro dele. Arrependimento, culpa, tristeza. Se eu tivesse sido mais cuidadoso. Se eu tivesse trazido Calyrex comigo, talvez nada disso teria acontecido. Ahau! Ao seu lado, Coraidon abaixou a cabeça. Nunca havia visto Naoki daquele jeito antes, e também parecia aflito de culpa. Sinto muito, Naoki, a inteligência artificial de Sada disse ao se aproximar. O dano à máquina do tempo não é catastrófico. Eu e Turo faremos tudo o que pudermos para consertá-la. Se possível, tentaremos chamar Ciclizar de volta. Naoki levantou a cabeça bruscamente. Você quer dizer, ainda há uma chance de trazer Ciclizar de volta? A inteligência artificial de Sada hesitou, depois acenou gravemente. Será extremamente difícil, mas vamos tentar. Naoki permaneceu em silêncio por um longo momento antes de perguntar. Então me diga, o que causou a morte dos verdadeiros professores Sada e Turo? A expressão da inteligência artificial de Sada se apagou. Não faz muito tempo, os Pokémon paradoxais na cratera se revoltaram. Os professores foram para a 4ª estação de pesquisa investigar, mas sofreram uma emboscada. A estação explodiu, e eles deram suas vidas protegendo Coraidon. Naoki fechou os olhos. Seus medos estavam confirmados. Então, nem mesmo eu pude mudar o destino deles. As IAs não disseram mais nada. Simplesmente voltaram para a maquinaria destruída e começaram seus reparos. Mas os reparos levariam tempo. Do lado de fora, a cratera ainda fervilhava de Pokémon paradoxais em fúria. Naoki inalou profundamente e então puxou seu telefone Rotom. Primeiro, ele contatou a Liga Paldea, informando Geta de tudo o que havia acontecido. Depois, ligou para a equipe de expedição Herói e Calyrex, pedindo-lhes que procurassem Dialga, o deus do tempo, e trouxessem a Pokébola de Ciclizar para a área 0. A ajuda chegou em um instante. Calyrex se teletransportou para a cena, carregando a Pokébola. No momento em que Naoki a pegou em sua mão, seu coração apertou. O que há de errado? Calyrex perguntou. Ciclizar caiu na máquina do tempo para me proteger. A voz de Naoki tremeu enquanto ele olhava para a Pokébola. Memórias vieram à tona, Ciclizar protegendo-o do ataque, Ciclizar mergulhando no perigo sem hesitar. Como ele conseguiu passar por tantas batalhas, tantos perigos, sozinho, só para chegar até aqui? Mas este mundo tinha Dialga, o governante do tempo. Não importa o que, Naoki jurou que traria Ciclizar de volta. Como se respondesse à sua determinação, um halo dourado brilhou. Opa flutuou para fora, sorrindo. Ei, Naoki, o que você quer que Opa faça hoje? A voz de Naoki estava firme, mas resoluta. Opa, eu preciso que você chame Dialga. Chamar Dialga? Moleza. Opa se transformou em sua forma aprisionada, levantando os braços. Um enorme anel dourado espiralou para fora, pulsando com energia. Um feixe de luz azul disparou do halo, e a vasta figura azulaço de Dialga surgiu, seus olhos brilhando em carmesim. Naoki deu um passo à frente. Dialga, por favor. Um dos meus Pokémon caiu na máquina do tempo. Eu te imploro, traga-o de volta. Se o fizer, ficarei em débito com você. O Pokémon temporal o observou em silêncio. Por um longo momento, apenas o zumbido da máquina do tempo danificada preencheu o ar. Finalmente a voz de Dialga retumbou como um trovão. Eu não posso. Naoki congelou. O que você quer dizer?
porque ele já retornou para você. O quê? A respiração de Naoki engatou. Dialga desviou o olhar para um descampado próximo. Naoki seguiu o olhar e seus olhos se arregalaram. Lá, forte apesar do desgaste, estava uma forma familiar. Escamas escarlates, olhos dourados, uma estrutura robusta e marcada pela batalha. Koraidon, o coração de Naoki saltou. Não, isso não pode ser. Ahau! Koraidon levantou a cabeça, encontrando seu olhar. Por tanto tempo, ele escondera a verdade. Mas ali, sob o olhar vigilante de Dialga, ele sabia que não poderia mais se esconder. Lentamente e pesadamente, ele caminhou em direção a Naoki. Cada passo parecia pesar 1000 anos. Naoki ficou paralisado enquanto todos, Calyrex, Oppa e até Dialga, observavam em silêncio. Finalmente Koraidon parou na frente dele. Ahau! Com um grito firme, ele olhou para a Pokébola na mão de Naoki, a Pokébola de Ciclizar. Então, com um movimento decisivo, ele abaixou a testa contra o botão. Os olhos de Naoki se arregalaram. Não, não pode ser. Mas no instante seguinte, o impossível se tornou real. Um feixe de luz vermelha surgiu da Pokébola, envolvendo o corpo de Koraidon. E diante dos olhos trêmulos de Naoki, o Pokémon foi puxado para dentro. A Pokébola clicou, fechando-se. O corpo de Naoki tremeu, incapaz de processar a verdade. Dengue! A Pokébola escorregou da mão trêmula de Naoki, batendo no chão com um baque surdo. Naquele momento ele se sentiu dormente por inteiro. Em um flash, tudo fez sentido. Por que Koraidon havia aparecido no rancho? Por que ele estava tão perto dele desde o início? Por que era tão familiarizado com Dragonite? Por que confiou em Iono instantaneamente? Por que era tão forte, muito mais forte do que deveria ter sido? Por que, embora ele já tivesse capturado Koraidon, ainda havia 2 dentro da Área 0? Por que o Koraidon havia sido tão hostil em relação àquele Miraidon? Era porque nunca houve 2 Koraidon. Sempre foi o seu Ciclizar, o pequeno que havia crescido ao seu lado, perdido no tempo e transformado pelas eras. Lágrimas brotaram e escorreram por suas bochechas incontroláveis. Naoki caiu de joelhos, sussurrando repetidamente, eu sinto muito. Eu sinto muito. Um flash de luz branca irrompeu da Pokébola e Koraidon ressurgiu. Ele olhou para Naoki por um momento, depois abaixou a cabeça. Sem dizer uma palavra, ele pressionou suavemente seu focinho contra o ombro dele, exatamente como sempre fizera. Ahau! Os membros da equipe de expedição observaram em silêncio, a tristeza estampada em seus rostos. Até a expressão de Calyrex se suavizou com simpatia. Depois de um longo tempo, os soluços de Naoki diminuíram. Ele limpou o rosto, embora seu coração ainda doesse. Mesmo com a verdade revelada, era difícil conciliar as imagens em sua mente. O Ciclizar brincalhão que havia crescido com ele e o Koraidon marcado por batalhas parado à sua frente. Pelo que Ciclizar havia passado depois de cair na máquina do tempo. Como ele se tornou Koraidon? Perguntas caíam incessantemente em sua mente. Ele se virou para Dialga com olhos desesperados. Não há realmente nenhuma maneira de trazer Ciclizar de volta? O deus do tempo retumbou gravemente. Eles eram o mesmo ser desde o início. Nem eu posso separá-los. Com isso, Dialga se virou e começou a se afastar, seus passos pesados ecoando. O coração de Naoki apertou. Mas e quanto a Arceus? Ele se lembrou do Arceus real que havia conhecido. Com urgência renovada, ele chamou Calyrex. Por favor, traga-me o telefone de Arceus. Calyrex acenou, desaparecendo e retornando em instantes com o dispositivo. Naoki o segurou com força e tentou contatar Arceus. 1 segundo. 2 segundos. 3. Mas não houve resposta. A vigilância do Criador sobre este mundo havia terminado. Ele havia partido completamente. O peito de Naoki afundou. Ao seu lado, Koraidon também abaixou a cabeça, seus olhos dourados sombreados pela tristeza. Se nem mesmo Arceus pode fazer isso, então talvez realmente não haja jeito. Mas o olhar de Naoki mudou de repente para a máquina do tempo. Os eus inteligência artificial dos professores ainda estavam trabalhando arduamente, consertando sua estrutura despedaçada. Se ela pudesse invocar Pokémon paradoxais do passado e do futuro, então talvez ela pudesse convocar Ciclizar também. Um lampejo de determinação substituiu seu desespero. Naoki se levantou novamente. Ele se virou para a equipe de expedição e Calyrex. Obrigado. Ainda há muito a ser feito aqui. Não posso voltar para o rancho ainda. Vão para casa por enquanto, eu voltarei assim que encontrar Ciclizar. Um por um, os outros partiram, deixando Naoki dentro das ruínas da instalação de pesquisa da Área 0. À tarde, Dragonite e Palmot chegaram. Ao receber a notícia, a Liga Paldea imediatamente despachou suas principais forças para a Área 0 para estabelecer uma linha defensiva, impedindo que os ferozes Pokémon paradoxais se espalhassem pela região de Paldea. Os Pokémon ao redor de Naoki ficaram profundamente abalados com a notícia de que seu amado Ciclizar havia caído na máquina do tempo. Quando finalmente perceberam que o Koraidon à frente deles era na verdade Ciclizar de outro tempo, seus rostos se encheram de choque. Naoki ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente se virar para a inteligência artificial de Sada. Professora, é possível que um Pokémon moderno se torne um Pokémon paradoxal? A inteligência artificial de Sada, que carregava tanto as memórias quanto os sentimentos da própria professora Sada, parou pensativa. Depois de um momento, ela acenou gentilmente. É possível. O mundo antigo estava cheio de energia primordial e destrutiva, poder bruto e indomável, diferente de tudo que existe hoje. Os pensamentos de Naoki saltaram imediatamente para o fenômeno lendário da regressão primordial, as transformações de Groudon e Kyogre. Poderia ser que a longa luta de Ciclizar em uma era antiga tenha desencadeado algo semelhante, transformando-o no Koraidon que estava ao lado dele? Não havia uma resposta clara. Naquela noite, o telefone Rotom de Naoki vibrou com uma ligação de casa. Pai? Veio a voz sonolenta de Elara, suave, mas teimosa. Ela claramente havia lutado contra o sono só para falar com ele.
Pai, quando você vai voltar para casa? Você viu o Ciclizar? Ele me disse que ia te encontrar. E ele prometeu me levar para a árvore do mundo para pegar Butterfree quando voltasse. Ao ouvir isso, os olhos de Naoki ficaram embaçados de lágrimas. Ele se forçou a manter a calma, embora sua voz tremesse. Ciclizar me encontrou, mas o papai perdeu outro amigo muito importante. Eu tenho que ficar aqui por um tempo, querida. Enquanto isso, deixem Deeda e Intei te levarem para brincar, ok? Ok. Elara respondeu suavemente. Cansada demais para discutir, ela bocejou. Então, antes de desligar, ela o lembrou no tom mais inocente. Papai, você deve se lembrar de comer e dormir na hora certa também. Naoki sorriu em meio às lágrimas. Sim, o papai vai. Assim que Elara foi colocada na cama, Yono pegou o telefone e sua expressão imediatamente endureceu. Ela havia notado o tremor na voz de Naoki. Naoki, o que houve? Ela perguntou gentilmente. Naoki fechou os olhos e se recompôs. Algo aconteceu na área 0. Os 2 professores, eles se foram. Os Pokémon paradoxais estão em plena revolta. Eu já relatei a Jetta. A Liga começou a fortificar a cratera superior para impedi-los de escapar. Yono mordeu o lábio. Ela já sabia parte da notícia, mas ouvir a voz de Naoki apenas aprofundou sua preocupação. E você? E você? Foi então que Naoki finalmente desabou. Ele cobriu o rosto com as mãos, sua voz abafada pela dor. Ciclizar. Ele caiu na máquina do tempo dos professores. Para me proteger, ele foi jogado em outra era, outro espaço-tempo. Se ele tivesse previsto o perigo. Se ele tivesse trazido mais Pokémon. Se. Mas não há se neste mundo. Nós vamos encontrá-lo, Yono disse com firmeza, embora sua própria voz vacilasse. Ela conhecia muito bem o vínculo entre um treinador e seu Pokémon, especialmente um que estivera ao lado de Naoki por 9 longos anos, compartilhando refeições, batalhas, risos e lágrimas. Naoki, não importa o que, não desista. Ok, Naoki disse por fim, sua voz mais suave agora. Vá dormir. Yono acenou gentilmente. Após encerrar a ligação, ela encarou o papel em sua mão por um longo tempo. Uma tempestade de pensamentos girava em seu peito, mas ela se forçou a deixá-los de lado, pelo menos por enquanto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.